Salve família, mais um Fora dos Trilhos, Vitão. Boa tarde. Como é que você tá? Tarde, A dia, Pampa noite. chegou suave aqui? Ah, hoje tá tranquilo demais. 10 mil graus? Não, tá frio da porra, uma chuva do caralho. O grau quente não tá mesmo, não. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um podcast Fora dos Trilhos. Muita alegria, muita satisfação. Hoje com a convidada... Porra... Eu tive que estudar metade da noite, eu nem dormi, sabia, gente? Porque, nossa senhora, é muita informação que essa mulher tem. E, meu Deus do céu, hoje é um podcast, tipo... Mais que especial. Mais do que especial, velho. Eu conheci ela no meio de uma campanha, acho que a campanha mais importante pro Brasil. Acho que depois da queda da ditadura, essa foi a campanha mais importante pro Brasil. Eu conheci ela durante uma militância muito importante. Eu vou anunciar pra vocês aqui que a gente está com ela, Rosana Barroso. Seja muito bem-vinda. Show, meu estúdio, cadê meus aplausos? Gente, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Faz tempo, né, que a gente quer marcar essa conversa. Faz então, tempo que a gente tá conversando. pra mim é uma honra estar com vocês, parceiros de luta. Sou muito fã do trabalho de vocês, admiro muito. Cresci nesse meio também, a partir do meu pai. No meio do hip hop, do rap, dessa luta que a gente tem enquanto jovens da periferia, né, para sobreviver. Então, para mim, é uma honra estar com vocês hoje. Muito, muito obrigado. Gratidão. Aqui, né? Fora dos trilhos. Fora dos Pra quem trilhos. achou, pro guardinha que achou que a gente ia ficar só no vagão, a gente tá fora dos trilhos e trazendo pessoas que nos ensinam, nos ajudam e compartilham um pouquinho de ideia, porque o conhecimento é a chave. Trazendo a galera aqui de dentro do vagão, aquele trabalhador do dia a dia, aquela pessoa que tá sempre no corre da vida dela, pra ter uma informação fora só do vagão. Com mais tranquilidade, com mais calma, com a voz suave do Cagibre. Que isso, cara. E antes de começar as perguntas e esse diálogo maravilhoso, vamos aos financiadores desse programa, né? Vamos ver o primeiro slide aí na tela. Arte Soluções, contabilidade para PJ, a empresa que está acreditando no nosso podcast Fora dos Trilhos, e eu agradeço muito a esse acreditar no nosso trabalho. A gente está tendo um engajamento muito bom. A gente está no nosso 5º episódio e batemos a marca de 2 milhões de visualizações. Fala aí, Vitor. Cara, 2 milhões de visualizações no YouTube, mais de 142 mil inscritos no nosso canal. O Instagram tá bombando. A cada minuto a gente tem pelo menos 10 a 15 curtidas novas, visualizações novas. É show, é incrível. E graças à Arte Soluções e Contabilidade, que paga por tudo isso aqui. E tá fortalecendo o nosso corre. Então, se você é artista, a Arte Soluções já diz, e vai precisar todo o processo burocrático de uma contabilidade, é só acessar a Arte Soluções, que está na descrição do canal. É isso aí, galera. Vamos focar. Arte Soluções é para PJ. Você quer virar artista, você quer ser dono do seu próprio negócio, você quer só inovar. Faz o seu futuro. Que focar na aposentadoria hoje em dia é difícil. Então foca em alguma coisa que você realmente acha importante, que você acha que é o valor que você quer mostrar para as outras pessoas. E conta com a Arte Soluções, porque os caras é muito foda. O Biel é incrível. Rosana, vamos aos nossos diálogos. A gente preparou algumas coisas aqui. A gente tem um material que o Vitor separou aqui pra gente, vasculhando as suas coisas, entendendo um pouco da sua história. Mas antes de começar a mostrar esse material, eu queria te perguntar já de antemão. Quando você se identificou como militante, que você parou no espelho e falou assim, olha o que eu tô fazendo. Quando foi esse momento? Olha, quando eu descobri, inclusive, esse momento, eu perguntei como é que eu não tinha percebido que a minha vida é política desde que eu nasci, né? Como uma jovem negra no Brasil, a gente vive para tentar sobreviver, né? Um dado que marca todo mundo, um jovem negro é morto no Brasil a cada 23 minutos. Então, aos 13 anos de idade, eu comecei a trabalhar num camelô. E eu estudava de manhã e trabalhava de tarde e de noite. E eu tinha um desconto numa escola cristã, mas era particular. Meus avós são da igreja, eu fui criada pelos meus avós. E eu não entendia por que eu precisava sair da escola para ir trabalhar enquanto as minhas amigas iam almoçar no shopping, iam fazer aula de balé, aula de inglês, aula de não sei o quê. Cara, essa aqui não é a minha realidade. Então eu comecei a questionar por que aos 13 anos, assim como a minha mãe, eu estava pensando em desistir de estudar, eu não queria mais saber da educação, eu não tinha perspectiva de entrar no mercado de trabalho com qualidade. Para mim, o subemprego era o máximo que eu podia chegar na minha vida. E aí, então, eu comecei a questionar.
Minha mãe é uma empregada doméstica, uma mulher negra, me teve com 18 anos e minha irmã com 15, minha irmã mais velha com 15. Então, ela também parou de estudar e sempre disse isso pra mim: olha, não é muito pra gente, não vai dar muito certo. Só que eu fui criada pela minha avó, que é uma educadora, professora de matemática. Então, eu tinha ali esses dois lados, né? Um que me trazia pra realidade e a outra que falava: olha, apesar de difícil, dá pra chegar. E aí eu, então, comecei a me organizar na minha escola e procurei como é que eu podia fazer para conseguir garantir que a minha mãe voltasse a estudar, porque eu queria que ela sonhasse junto comigo. Após isso, né, após o ensino fundamental, eu entrei voltei para a escola pública, né, estudei na Fundação de Apoio à Escola Técnica do Rio de Janeiro. E ali comecei o movimento de ocupação da minha escola na época, porque não pagava professor, não tinha merenda e tal. E assim eu conheci o movimento estudantil, que foi a porta desse conhecimento da luta antirracista, pela juventude e tudo mais. Então, por isso que eu digo que quando eu conheci aos 13 anos, eu pensei: como é que eu vivi até agora sem entender que a minha vida já era política? Né? Porque para uma criança estar trabalhando enquanto outras têm acesso à aula de inglês, a balé e um tanto outro de coisas, né? A gente enxerga a desigualdade social. Então, para nós, jovens da periferia, jovens negros, a nossa vida já é política desde que a gente nasce, porque a gente vive tentando sobreviver. Então, foi aos 13 anos, mas eu queria que tivesse sido antes. Talvez eu teria entendido várias outras fases da minha vida. Importante a militância chegar cedo, né? A gente entender. E muita gente até hoje, assim, não importa a idade que tenha, não entende essa... Aí o militar não é militar por algo... que você olha pro lado, eu tenho que defender o próximo. Não, militar é a revolução interna, né? É Exato. militar pra você, independente da causa que seja, independente do que você esteja lutando, que seja algo justo e não prejudique o próximo, é uma militância também, né? E aí, Vitor, o que você acha? Cara, é impressionante, 13 anos Hoje em dia eu falo por convivência de onde eu moro, que é tipo o interior de São Paulo. E as crianças que têm 13 anos, literalmente essa frase que você falou, tipo, a galera da onde eu moro, tipo, a perspectiva, tipo, de fazer um curso, ter uma faculdade, ter uma profissão, não tá muito na cabeça das crianças. É muito difícil você olhar para alguém e falar assim: nossa, essa criança ela tem vontade de ser isso. Antigamente as escolas, eu acho que ainda até tinha aquela brincadeira, falar: o que você queria ser quando crescer? Você sempre perguntava, tipo, bombeiro, astronauta, sempre tem essa resposta padrão, mas as crianças pelo menos tinham uma noção de como chegar, tipo, como uma ideia inicial do que fazer. E eu vejo hoje em dia que de onde eu moro não tem. A maioria das crianças que vivem lá, eu olho e falo assim: gente... Isso que você está falando me lembrou uma vez, porque os meus avós serem cristãos, foi de 13 para 14 anos. Por eles serem evangélicos, eu também ajudava muito na igreja na época. E eu lembro que eu ajudava numa periferia perto da onde a minha mãe mora, com várias crianças. E eu nunca vou me esquecer disso, quando a gente fez essa mesma pergunta para as crianças: o que vocês querem ser quando crescer? E aí um menino de 5 anos chegou para mim e falou: eu quero ser bandido. Aí eu olhei pra ele e falei: por quê? Ele falou: porque eles têm coisa pra comer dentro de casa, a gente não tem. Então a única perspectiva de um menino da periferia era essa, tipo assim: estudar não é pra mim, trabalho não é pra mim, a única forma que eu tenho de sobreviver é essa aqui. Então a gente cresce, né, ouvindo esse tipo de coisa. Então, ir para além dessas expectativas que a própria sociedade já coloca sobre nós, porque é isso, né, a gente já é visto dessa forma, é um desafio constante. Então foi mais ou menos na cidade de 13 para 14 anos que eu descobri esse mundo da política. Total. E falando sobre isso, esticando esse assunto que você falou de quebrada, a gente ainda fica muito naquele núcleo, né, Rosana? De o menor de quebrada, e a gente tá com Rimadores do Vagão em várias escolas aí atuando, o sonho de ser MC ou jogador de futebol, ou bandido. Por quê? É a perspectiva de melhoria de um semelhante. Então eu consigo ver no MC, eu consigo ver no jogador de futebol, eu consigo ver no bandido que teve uma melhora. Ele tirou dessa realidade. Os 3 temas que, tipo, é o que aparece mais, né? A mídia em si, querendo ou não, a gente pode colocar aqui, quem mostra que realmente tem dinheiro, a ostentação em si, literalmente é o pessoal, tipo, jogador, ou seja, esportista em geral, músico, ou literalmente o crime. Porque o crime esbanja o dinheiro na cara das pessoas. Então, querendo ou não, mesmo sabendo que é errado, a pessoa ainda fala assim: mas eu posso tentar chegar igual a pessoa que tá ali. Não que seja uma vida decente, mas pra pessoa é sempre melhor, né? Tipo, você falou, né? Sempre melhor ter comida dentro de casa do que
só viver pensando que não tem nada e vou fazer algo Você bom. falou agora, e a gente entrou nessa onda dos bandidos, do crime. Eu queria te fazer uma pergunta que eu tava refletindo em casa sobre exatamente isso que acontece na quebrada, sabe? A gente fala muito sobre o machismo estrutural, essa coisa, e a gente vem tentando, de alguma forma, punir as pessoas que reproduzem o machismo estrutural ou o machismo consciente também, enfim, seja lá ele qual for e como for. E na quebrada a gente vê muito isso. O crime passa muito pano pro machismo, sabe? Pra agressão, pra tudo isso que a gente vê na quebrada. A mina se ferrando na mão do crime porque fez coisa errada na concepção dos caras e vai tomar um Pelé ali. E também os caras que reproduzem, as mulheres que reproduzem esse machismo estrutural. Como que na quebrada a gente consegue levar algum tipo de informação, conhecimento perante a isso, né? Porque vem muito do exemplo ali, o exemplo sendo reproduzido, essa reprodução. E a pessoa que às vezes reproduz, às vezes até inconscientemente ou conscientemente, ela sofre uma punição dentro da quebrada e aquilo ali pode acabar, como acaba, com ceifa várias vidas aí. E o que a gente pode fazer, qual que é o caminho que a gente pode olhar ou pensar para melhorar isso ou acabar com isso? A questão é que pra gente parar de reproduzir até... Hoje se você entra... Talvez hoje menos. Mas na época que eu tava na escola, se entrasse na minha sala e perguntasse quem aqui é um jovem negro, uma pessoa ia levantar a mão. Nem eu ia levantar a mão. Sim. Porque a gente já começa na nossa infância, nunca vou esquecer disso. Não fale que você é negra, fale que você é escurinha, fala que você é moreninha, Você é fala pardo. que você... Porque a gente já cresce aprendendo a odiar o nosso próprio povo. Então, quando a gente fala sobre a consciência do combate ao machismo, do próprio racismo que a gente reproduz, né, a gente mesmo, e tantas outras violências que a gente vê hoje nas periferias sendo reproduzida por nós, a gente fala sobre o acesso à informação. Acontece que a periferia brasileira muitas vezes reproduz esse tipo de coisa, ou a gente vê hoje, por exemplo, uma boa parte das favelas no Brasil votaram no Bolsonaro, por exemplo, né? Então, como a gente consegue conceber isso? Como assim? São os mais pobres, os mais atingidos, que mais se ferraram com o agravamento da desigualdade social? É porque também são os que menos conhecem a própria história. Também são os que menos conhecem a história do nosso povo. Também são os que menos têm acesso à educação. Então, assim, não sabem que nós somos os pertencentes dessa terra, que o que aconteceu no Brasil não foi uma descoberta, foi uma invasão, né? Sobre a história do povo indígena, dos povos indígenas do Brasil, sobre a história da escravidão no Brasil, que inclusive nós somos fruto de uma tentativa de segregação das cidades. Então, quando o povo brasileiro e os africanos que vieram para cá, né, foram livres, entre aspas, eles foram jogados para os cantos da cidade, né? Foram excluídos dos centros da cidade. Daí surge tudo que a gente chama hoje de periferia e tal. Então, tem uma grande gama da história para isso, mas até hoje nós escolhemos o fruto desse capítulo terrível da história, que trouxe, né, de vários países da África, homens e mulheres que foram escravizados no nosso país, e isso perpetuou, enfim. Então, a nossa história, ela é uma história muito sofrida, ela é uma história muito terrível, assim. Não dá pra gente também falar, olha que linda a história do Brasil, porque primeiro começa com o genocídio de um povo inteiro, de povos inteiros, que são os povos indígenas, e depois perpetua também a partir da violência ao povo negro. Então, assim, quando não se conhece essa história, é comum que a gente reproduza a violência pelos nossos. Então, assim, eu acho que nós precisamos de um projeto de investimento na educação, de mercado de trabalho, de ingressão no mercado de trabalho e de conhecimento. Nosso povo precisa só saber de onde a gente veio, o que a gente faz, né, para conseguir melhorar a nossa vida. Então, é normal, eu não julgo, eu falo assim, é normal para as condições que nos é dada. Mal a gente sabe escrever, mal às vezes a gente consegue se comunicar com as pessoas. Quanto mais saber qual que é a história do Brasil, de onde eu sou, qual é a minha cor. Então, o que falta para as periferias brasileiras é se conhecer. É conseguir se enxergar e entender de onde nós viemos e assim parar de reproduzir tudo isso que nos violenta. Massa demais. Aulas. Caramba. Aulas, pra quem tá aí. Família, já se inscreve no canal, certo? O conteúdo que a gente tá gerando e conversando aqui com a Rosana é um conteúdo que vem de experiência. Experiência na luta, na rua, na militância, experiência de quem sofreu, sofre e luta por nós, por vocês, né? Isso não é uma campanha política.
Isso é a história que a Rosana tá trazendo dela aqui, que eu conheci na rua. Eu não conheci na internet, eu conheci na rua, fazendo campanha pra derrubar o governo, o maior governo genocida da história do nosso país. Infelizmente, foi aí que a gente felizmente, foi aí que a gente se conheceu. Né? É isso aí. E vamos ver o que tem na tela aí que você trouxe, o material que você trouxe, Vitor? Tá quase. Tem mais um ainda. Pode passar mais um pra mim? Passa aí pra mim essa tela, vamos ver. Primeiro falar do... Esse aí eu vou falar rapidinho, fechou, Vitor? Desbloqueador de canal e 2 tênis na rifa. Tá rolando, o link tá na descrição do vídeo também. Bonito, né, Rosana? E esses boots estão aí, é uma loja que tá chegando com nós, mas é rifa. E esse desbloqueador de canal pra não perder o Shopping Chão, o Shopping Trem, né, família? Desbloqueia Netflix, Amazon Prime, então tá tudo desbloqueado, o puro suco da pirataria, entendeu, família? É isso. Shopping Trem, rapaziada. Acessa aí. O tênis é o número que vocês quiserem, tanto qualquer um dos dois pode escolher o seu pé ou o pé de quem você quer dar de presente. Desbloqueador, 1 ano já pago. 1 ano. Você pode utilizar com tudo completaço. É isso, dá pra assistir as séries. Vamos de próxima imagem? Vamos. Olha ela aí, ó. Circos. Muito novinha, meu Da Deus. UBS. E eu queria perguntar isso. Você contou pra gente agora que você começou a ser militante com Linda 13, essa foto. 14 anos. Como que era a sua vida antes disso? Gente, não, onde vocês acharam essa foto? Eu tô assim, que Essa equipe... fofa. Tá linda essa foto. Essa amei. Pessoal da foto minha foi no produção- Ceará. Essa foto foi no Ceará, depois eu conto sobre ela. Como era a minha vida antes, eu não posso dizer pra você que eu fui uma jovem que passou fome, nada disso. Eu fui criada pelos meus avós. Boa parte da minha infância eu achava que é porque minha mãe tinha me largado, né? Mas depois eu descobri, né, quando eu tive consciência, que a minha mãe não teve condição de me criar. Então ela trabalhava em muitos empregos e eu fiquei com meus avós de parte de pai. Aí sobre meu pai não vou falar porque não tem nada pra falar dele. Só, enfim. Tudo bem. História do Brasil. Mas hoje eu tenho uma super amizade com a minha mãe, muito respeito pela história dela e convivi com ela, porque eu ia aos finais de semana pra casa dela. Então a minha vida era assim, igreja, estudo, trabalho. Igreja, estudo, trabalho. Era isso, eu conhecia isso da minha realidade. E muito disso de não me conhecer por não saber minha própria história, e é isso, você é uma jovem escurinha, nunca fale que você é negra. Eu comecei alisando meu cabelo, acho que com uns 9, 10 anos de idade. Eu era muito novinha. E sofria muita violência, muito racismo na escola. Eu lembro que eu era a única, inclusive, na 5ª série, 4ª série, eu era a única jovem negra da minha sala, então eu sempre voltava com o cabelo cortado, roupa rasgada. Assim, era uma violência muito difícil. Mas eu nunca tinha entendido, tipo assim, acontecia, mas eu ficava... O que é isso? Será que isso só acontece comigo? Eu não entendia que era um problema coletivo, que o racismo era um negócio, assim, muito maior do que aquela bolha ali. Então, a minha vida era essa, era igreja, escola e trabalho. Eu não tinha muita noção, assim. Conta pra gente da foto agora. Essa foto, gente... O que acontece? Eu fui nascida no interior do Rio de Janeiro, na cidade de Campos Goytacazes. Inclusive, eu sempre gosto de contar a história da minha cidade, porque Goytacazes, muitas pessoas não conseguem falar, mas era um povo indígena que foi massacrado, assim. Eles foram mortos, inclusive, conta, né, parte da história que por doenças. Eles eram muito ágeis, eram indígenas muito ágeis, então os portugueses deram roupas contaminadas e começaram a dizimar os povos, né, o povo Goitacá. E pouca gente da minha própria cidade sabe dessa história. A Bacia de Campos é responsável por 80% do petróleo nacional, algo mais ou menos nesse sentido, tipo assim, muito rica, mas é uma cidade extremamente pobre, com mais de 500 mil habitantes, que não conhece a própria história. Tinha um indígena gigante na entrada da cidade, mas um dos prefeitos mandou tombar, então a minha própria cidade não sabe de onde vem Goytacazes. Mas é porque a nossa cidade é uma cidade indígena. No interior do Rio de Janeiro. Aí eu decidi vir para São Paulo, para lutar pela educação, e quando eu cheguei em São Paulo, me mandavam para vários estados para poder acompanhar as escolas, convencer as pessoas a entrarem também. E aí foi no Ceará, eu estava no Ceará, em Fortaleza, uma camiseta do Circos, que é o Circuito de Cultura e Arte, secundarista, né? Secundaristas são os estudantes do ensino médio, técnico, pré-vestibular. Então essa era a camiseta do nosso Circuito de Cultura e Arte, e foi no Ceará essa foto. Gente, que sorrisão. Adoro. Vamos ver a próxima foto? Tô me sentindo naqueles programas de frente com você. Não, como você vê o seu passado. Coisas Esse é um post que eu acabei encontrando. Coisas que ninguém sabe pra que serve. Gente, eu queria entender pra que serve aqueles 2 buracos no Vai dar tênis. ban aqui no canal, mano. Passa essa imagem aí. Pelo amor de Deus, mano. É sério.
Ai, pode passar aí. Pode passar essa imagem aí. Era só pra dar risada mesmo. Só pra não ter muito ele aqui. Agora, falando tipo dos posts que atualmente, hoje inelegível é minha palavra favorita. A justiça há de chegar. Às vezes demora, mas chega. A luta pelo Brasil vale a pena. Chega de Bolsonaro. Como é que você recebeu essa notícia? Ô, gente, olha, eu acho que eu nunca gritei tanto na minha vida. Só vou gritar de novo quando essa pessoa for presa, porque assim, foi um respiro de alívio. Eu não sei se vocês lembram em 2018. Pode falar abertamente o nome? Pode, fica à vontade. Eu não sei se vocês lembram em 2018, mas o Bolsonaro, ele começou a se criar no Rio, né? Sim. Ele já era deputado, ele foi deputado, acho que foi vereador também, se eu não me engano, mas ele era uma grande figura piada do Rio de Janeiro. Então, quando eu cheguei em São Paulo, que começou tudo isso, aí em 2018 as eleições, eu ficava assim, gente, não vamos subestimar, porque eu conheço esse cara, porque ele sempre foi essa piada. Eu lembro que ele era piada, só que foi assim que ele se elegeu, e ele já tinha, tipo, 28 anos de vida pública. Ele teve escândalos nas universidades, ele pintava, assim, um auê. E em 2018 foi muito difícil, porque a minha família toda votou no Bolsonaro. E acreditando nessas fake news, assim, de... sabe, vão fechar a igreja, estão distribuindo kit gay nas escolas. Era uma bizarrice que eu ficava assim, gente. E eu lembro que até hoje eu não tô no grupo da família, mas falo com todos os meus familiares. Mas, assim, foi uma divisão muito terrível, porque eu vi a minha mãe, por exemplo... Caraca, trabalha desde criança, não terminou o ensino médio, é uma mulher negra e votando no Bolsonaro porque ela acreditava que se o Bolsonaro não fosse eleito, era o fim do mundo. E ele nunca foi essa figura cristã, ele sempre foi, inclusive, o mais chulo possível, né? Nunca seguiu os preceitos cristãos, sempre falou palavrão, sempre bebeu, sempre fez tudo isso que ele fazia. Então, eu já conhecia essa figura e para mim foi muito dolorido ver um setor da educação sendo criminalizado em 2018. Eu chorei muito quando ele foi eleito em 2018. E depois a gente viveu a terrível pandemia com uma gestão péssima. Eu perdi meu bisavô pro coronavírus. Então, para mim, ter recebido a notícia que ele ficou inelegível foi assim... A alma lavada. Eu acho que eu só vou ter minha alma lavada mais uma vez dessa forma quando eu ver o Bolsonaro preso, com certeza. Você falou do Rio de Janeiro, nessa época de 2018, e eu vivi exatamente o que você viveu. E eu vivi um episódio que um cara puxou a arma pra mim, em 2018, e eu vivi isso, tem filmado e tudo mais. A gente tava trabalhando na Barca, em 2018... Tinha um decreto no Rio, assinado pelo governador do estado, 8.120, assinado dia 18 de setembro de 2018, que autorizava qualquer tipo de interpretação artística fora e dentro do transporte público no estado do Rio de Janeiro. Em janeiro, eu lembro que o Sodré olhou pra mim e falou assim, mano, a gente vai entrar no vagão, o segurança vai dar boa tarde pra gente, não vai poder tirar a gente do vagão. E isso multiplicou o número de artistas em transporte público, isso foi muito legal. Aí a gente começou a ir pra Barca, né? Praça 15, Arariguóia, né? Rio-Niterói. Numa dessas indas e vindas, 500 pessoas embaixo, 500 pessoas em cima. A barca não é uma barca turística, é um transporte público no Rio de Janeiro. E aí um cara pegou e a gente fazendo a nossa arte, a gente fala, pô, se caso alguém se incomode, levanta a mão que a gente para. E a gente para mesmo, tá, pessoal? Se caso alguém se incomodar com o rimador, que alguém tá fazendo arte no vagão e faça parte do coletivo Rimadores do Vagão, ou preste qualquer tipo de respeito pra gente, só levanta a mão que para. E aí o cara, ele não levantou a mão, ele mandou, cala a boca, seus vagabundos. E eu fingindo que não tava ouvindo, fazendo beatbox e o outro mano fazendo freestyle. Cala a boca, seus vagabundos. Ele gritou alto. Aí eu parei, só que a população do Rio, Rosana é carioca, pode dizer melhor, Fluminense, né? Fluminense, pode dizer melhor. O povo abraçou as ideias dos artistas. Cala a boca o quê, mano? Cala a boca você, pula da barca e vai nadando. E aí o cara bem arrumado, bem arrumado assim, né? Vestido de pinguim. Bem arrumado pra mim é outra história. O cara vestido de pinguim, com terno e gravata, tá ligado? E aí ele... Para com isso aí, seus vagabundos. Quando o Bolsonaro entrar... Ele falou com essas palavras. Quando o Bolsonaro entrar, essas vagabundagens não vai poder, não. Aí eu, na minha sagacidade, tinha impresso o decreto. Imprimi o decreto, tirei da minha mochila e falei, irmão, a gente tá com decreto. Aí ele olhou assim pra mim, olhou pro camelô. Aí o camelô que tava do meu lado, chegou do meu lado e falou, mano, ele tá armado. E ele tava no meio da barca. Então no meio da barca, quem tá pra frente não vê a população. Ele levantou e mostrou a arma pra mim. Ele levantou, assim, olhando no meu olho. Vai parar ou não vai, vagabundo? Lá do outro lado, no Rio, a gente se encontra. Chegou no Rio de Janeiro, tava a Polícia Militar do Rio de Janeiro. O cara trabalhava na Alerj, na Assembleia do Rio de Janeiro.
e ficou elas por elas. Eu fiquei super traumatizado e senti essa sensação. Quando eu vi familiares meus que eu contei essa história, eu falei, mano, o cara me ameaçou com uma arma. Se ele quisesse continuar atrás de mim, ele poderia ter me matado como pessoas morreram em nome do Bolsonaro aí, mano, tá ligado? Várias Era pessoas. terrível. E eu senti essa sensação de impotência. Meu Deus, por que vocês estão contra mim, contra a minha vida? Eu vi as pessoas que votaram no Bolsonaro contra a minha vida. Eu também. Porque ele ameaçava tudo que a gente representa, né? Era bizarro. Bizarro. Mas agora a gente vai comemorar, Bem da minha fazer o churrasco. Bianca, quando o Bolsonaro for preso, você me deve um churrasco, tá? Tem que ser preso. Vamos ver a próxima imagem? Vamos. Volta. Não se interessa em política por quê? Porque é chato? Porque não tem interesse em mudar um mundo que favorece tanto. A frase desse filme eu acho literalmente incrível, porque é uma realidade no nosso país. As pessoas que não se interessam por política é porque literalmente... Na verdade, então, tem duas opções ainda, vai. Então, ou é a pessoa que já está muito favorecida pela própria política, ou aquela pessoa que ela não tem um conhecimento que acha que pode ser mudado. Que ela acha que, tipo, é conformada que o mundo é assim, vai ser assim, eu não posso fazer nada. E os dois é muito triste. Exato. Porque o jeito que o nosso país é hoje não é algo que a população vive. Ainda mais a gente que é a maioria, tipo, a gente que é o povo preto, a gente que é o povo... que é o povo que descendente de indígena, o pessoal que sofreu muita coisa na história... A gente é maioria no país. E o povo acha que não, que a gente é minoria, que não faz sentido. E é muito triste, tipo, eu li essa frase quando eu vi que você, tipo, tava num dos seus posts. Aí quando eu peguei essa frase, eu falei assim, gente, é algo que, tipo, significa muito onde eu moro, porque onde eu moro é literalmente isso, tipo, quem se interessa por política é, tipo, só quer saber como é que, tipo, como a gente tem prefeitura própria, né, do estado de São Paulo, fala assim, como que a prefeitura pode me ajudar? É isso. E quem não se interessa, tipo, que fala assim, é desse jeito, a gente não pode fazer nada e acabou. Falando em só política, sofrendo. Eu quero saber, Rosana. Eu quero votar em você. Eu tô aqui já puxando, não sei se poderia falar ou não, mas eu quero votar em você. Como eu faço pra votar em você? Cagibre, você vai cagibre. vir? A gente precisa de você lá. É sério. Vamos lá, eu tenho 3 coisas pra falar disso, então. Por último, eu vou falar sobre isso, de votar em mim. Tá bom. Essa questão, né? Eu acho que realmente tem 2 viés essa questão da política. E um povo que se desinteressa porque, de fato, a política hoje ela é sinônimo de roubalheira. Então, assim, você chega pra falar com as pessoas, eu não quero saber de política. Porque é isso. Todo ano alguém vai lá e bate na sua porta, de 2 em 2 anos. Só que o buraco da rua continua, a escola continua sem professor, você continua sem trabalho, o ônibus continua cheio, ferrado. Então, assim, as pessoas olham aquilo e falam, o que essa tal de política muda na minha vida? Aparentemente nada. Então, tem essa realmente parcela da sociedade que acha que não vai mudar nada, e que é assim desde que o mundo é mundo e não tem como resolver. O que eu acho justo, gente, porque realmente é muito difícil. De 2 em 2 anos, sempre vai um engravatado, bonitinho, cheiroso lá, sobe o morro pra falar que vai fazer acontecer, depois nunca mais. 3 cesta básica. Então, assim, é justo esse sentimento, mas é um desafio nosso que saímos desse lugar e temos consciência de conseguir voltar pra lá e dizer pros nossos que é importante a gente se engajar. Porque se a gente não faz, alguém faz por nós. E o que estão fazendo não nos representa. Hoje nós não somos maioria na política. Não representa mesmo. Pois é. Então, assim, nós estamos em minoria enquanto mulheres, nós estamos em minoria enquanto jovens negros, nós estamos em minoria enquanto pessoas oriundas da periferia. Então, nós não somos maioria. Então, eles estão fazendo a política deles, porque a política não é sinônimo de roubalheira. A política é um meio de transformação das nossas vidas. Só que a gente não consegue entender isso. Inclusive, esse ataque à educação é exatamente para que a gente nunca tenha consciência. Porque se o povo tem consciência, aí... já não dá mais. Pois é, então é justo, mas eu acho que nós temos um desafio. Eu sempre falo isso, olha, eu já saí num jornal em Nova York, eu já saí em jornal americano, eu já saí em jornal indiano, e nenhum desses lugares é mais importante pra mim do que a missão que eu tive nesse ano de voltar lá onde minha mãe mora e convencer ela a não votar no Bolsonaro de novo. Porque eu tô voltando da onde eu vim pra dizer pros meus, gente, nós precisamos se engajar nisso aqui.
Então, não importa a gente falar para Deus e o mundo, para 1000 pessoas que já têm a mesma consciência, se a gente também não se coloca o desafio de convencer as pessoas do nosso bairro. Porque é normal que se tenha esse entendimento que a política não serve para nada. E é justo pela essa realidade. Agora tem essa outra parte, que geralmente são os homens brancos, que têm a consciência de que são favorecidos na política e a partir disso em todos os ambientes da sociedade. E por isso, então, não movem um dedo para fazer nada. É bem isso, olha, eu sou antirracista. Ah, tá bom, levanta aí da cadeira então para me... Não. Olha, eu sou antirracista. Não, gente, mas aqui um jovem negro morre a cada 23 minutos no Brasil. Ah, não tô ocupado, vou falar disso não. Então, assim, são homens brancos, se beneficiam em cima disso, até falam que te apoia. Muito legal ver uma mulher aqui, nossa, muito legal, mas você vai tentar falar, ele não te deixa falar. Você falar sobre uma pauta importante, você é identitária. Então, assim, aí essa é uma outra parcela, que é a parcela que representa essa tirinha, né? Realmente, você não se interessa por política porque você sabe que ainda é o meio que te favorece. E eu convivo muito com essas pessoas, gente. Eu já estive uma vez numa atividade em Brasília. Uma pessoa de uma entidade do movimento negro falou. Depois que ela falou, eu me inscrevi para falar. Era um evento, tipo assim... Eu não vou falar qual era, porque senão todo mundo vai saber o que é. Mas era um evento, assim, nacional, imprensa e tudo mais. Aí, quando eu fui falar, uma outra pessoa importantíssima, que todo mundo conhece, chegou e falou assim, você quer falar pra quê? Já falou uma pessoa negra. Aí eu falei assim, mas eu não vou falar pelo movimento negro, vou falar sobre educação. Não, mas já falou uma pessoa negra ali. Não, mas então, é que, assim, a gente sabe falar de outra coisa para além de racismo. Eu quero falar de educação. Ah, não, então tá bom, mas não tem como você falar. Eu fiquei lá do lado, quando bobeou que o microfone ficou solto, eu comecei a falar, ela não ia tirar meu microfone no meio da imprensa. Mas é isso, uma mulher branca, super aliada e antirracista que não queria me deixar falar, porque tecnicamente já tinha falado um outro homem negro único naquele dia, então todos os negros precisavam se sentir representados naquele lugar. Então por que essa mulher teve essa atitude? Por que ela não quer tanto mudar a política? Porque ela é favorecida, apesar de ser mulher. Porque realmente é muito complicado para nós como todas, né? Mas ela é uma mulher branca, ainda assim ela tá na nossa frente. Então, assim, tem coisas, e essa tirinha representa isso, que as pessoas não se mexem muito porque elas são favorecidas. Então, pra que eu vou mexer? Inclusive, enquanto ela falava isso, tinha vários outros parceiros da minha vida, política, homens brancos que não fizeram nada pra me ajudar a falar. Eu já subi em carro de som, que tinha vários companheiros de política, homens brancos, aliados. Ah, não, você não vai falar, não. Ô, me ajuda aí a falar. Ah, não vai ter como. Aí eu tinha que brigar, eu tinha que ir pra cima. Tanto que na campanha eleitoral não tinha um palco que o Lula tava, que eu não tava junto. Mas porque aí eu parei de depender. Eu só subia e pegava o microfone e eu falava. Mas eu já tive vários parceiros, queridos, amados, aliados da luta antirracista, que já me viram sofrer racismo e não fizeram nada. Então é sobre isso essa tirinha, né? Eles não se interessam pela mudança na política, porque hoje o cenário político os favorece, né? Porque ter maioria de homens brancos, enfim. Mesmo que sejamos nós a maior parte da população brasileira. E, aliás, tá importante falar, a gente tá na votação domingo agora, vai ter votação para Conselho Tutelar, certo? Então, importantíssimo. A base da política brasileira também tem ali os caras do Conselho Tutelar que vão estar ganhando dinheiro, vão estar falando da sua quebrada, vão estar dando voz pra sua quebrada. E eu conheço também pessoas do Conselho Tutelar que, mano, pega o dinheiro e não vai pra quebrada. Então, presta muito bem atenção em quem vocês vão votar. Vota na imagem e semelhança, vota em quem você vê direto na quebrada, vota quem tá ali, quem você sabe a situação, que você sabe o endereço. Mano, quer votar pra Conselho Tutelar? Saiba o endereço do cara, saiba o endereço da mina, saiba onde eles estão, o que eles fazem. É importantíssimo prestar muita atenção nesse voto aí de domingo agora, tá bom, pessoal? Vamos ver a próxima imagem? Fora dos trilhos, se inscreva no canal, hein? Ó, a Rosana cantando. Que lindo, Rosana. Eu amo cantar, gente. É mesmo? E essa carreira de música? Eu nunca vi nem você cantando. Gente, então, o que acontece? A minha família é toda musicista. Tudo é musicista? Você falou que seu pai é do rap? Ele gosta, ele era DJ, na verdade. Certo. E depois foi radialista. Essa parte é boa, essa parte eu gosto de falar dele. Depois foi radialista, e eu cresci no meio ali da CUFA, Central Única das Favelas, foi minha criação. Foi minha escola, eu sempre estive ali. Tenho muito carinho, eu acho que é uma entidade que hoje tomou uma proporção muito bacana e que tem lutado muito por nós. Essa imagem, eu acho que foi aqui em São Paulo,
Foi em algum encontro, congresso que a gente tava. Eu sou musicista, eu toco violão, guitarra, piano, baixo, bateria, Gente, pandeiro e Multi-instrumentista, né? canto. Meu Deus, que maravilha. E a minha família também, e eu aprendi tudo de ouvido. A minha família toda canta, as minhas tias cantam, minha avó canta, meu avô canta, meu pai canta, meu irmão canta, todo mundo canta. Meu pai também, ele canta em bares, minha tia canta em bares, então... foi isso, desde sempre. Eu nunca fiz aula de nada, não, e... Que potência, hein, mulher? Nossa, Meu que Deus, habilidade. que incrível, que potência. tem Não. algum gênero favorito que você gosta de cantar? Não sei, eu acho que eu canto tudo, na verdade. Eu acho que aí, inclusive, eu tava cantando talvez algo MPB, não sei, parece ser, porque tem uma pessoa de violão. Mas eu não sei o que eu tava cantando, isso faz tempo, bastante tempo. Mas eu acho que eu gosto de cantar tudo, não tem uma coisa favorita, assim, não. Pra cantar. Acho que canto todas. Legal. Você já pensou, tipo, além da política, você, tipo, seguir uma carreira assim, mais... Gente, eu vou contar uma história. Se isso virar meme, eu nunca mais vou perdoar vocês. Culpa o Cagibre. Meu sonho era ser cantora desde criança. Certo. Aí, então, eu treinava o meu autógrafo. Pra dar pras pessoas. Aí eu fui fazer minha identidade e eu botei meu autógrafo. E acontece que até hoje a minha assinatura É o autógrafo. tem um 8 em cima, porque eu inventei esse autógrafo quando eu tinha 8 anos. E pra sempre virou minha assinatura de todos os documentos. Muito Mas bom. depois nunca mais eu quis ser cantora, não. Foi só um sonho de criança. Eu achava que eu ia ser Beyoncé, entendeu? Mas não rolou. Mas eu gosto de cantar até hoje, mas eu nunca pensei, não, assim, em tentar. Não sei. Em seguir carreira? Nunca tinha pensado, não. Cara, mas sua família, tipo, Semente canta foi em bares, plantada. restaurantes, você nunca, tipo, foi junto? Falou assim, acho que eu vou dar uma palhinha. Já, mas aí nunca mais, É que cantar é um prazer, fazer carreira é uma doideira. Olha, mas se a Anitta ou alguém quiser me pagar pra... Fazer um feat, a Rosana está disponível para os feats. Entre em contato, tá? No para Instagram. ser, como já, agenciada. Quem quiser, aí eu posso pensar. Rosana Barroso, segue nas redes sociais, pessoal, também. Quem quiser agenciar, já sabe. Vamos ver a próxima imagem? Meu Deus. O que você trouxe, Carta do Vitor? Nego Di do BBB. Depois do confinamento, venha conhecer o nosso trabalho e, quem sabe, talvez até nos ajudar nessa importante e urgência batalha. Isso foi um Legal. artigo meu em 2021 pra Carta Capital. Que massa. Foi alguma fala do Nego Di do BBB. Gente, eu não lembro desse artigo. Faz 2 anos. Eu não lembro desse artigo. Eu acho que ele falou alguma coisa dos estudantes. Eu não lembro se ele falou alguma coisa que a gente era vagabundo. Sim, foi literalmente essa a frase. Que ele falou alguma coisa assim. Aí eu fiz um artigo. Falando sobre. E esse artigo foi pra Carta Capital. Até porque um dos nossos amigos estava lá, né? O Coca. Tava. E o Coca é uma grande representação dessa luta da frente estudantil também, né? Participou das ocupações. Participou. Eu lembro que ele viralizou com alguns funks que ele fez, que ele foi apresentar lá na Batalha Racional. Eu lembro desses funks. Nossa, Tem isso filme ajudou também, né? muito. Que ele é protagonista, Espero Tua Revolta. Que conta um pouco sobre a história do movimento estudantil e tal. Cara, Legal. eu acho esse Big Brother, tipo, Pode passar essa imagem, episódio por favor? absurdo. Do Nego Di, né? Não, foi absurdo, mas esse artigo viralizou bastante. Porque eu chamei ele pra... Trocar uma ideia. Não, Vambora. Enfim, não quero nem esticar essas ideias aí. Continua, vamos seguir. Vamos falar de positividade. Vamos ver a próxima imagem? Ocupa o poder. Foi legal essa época. Nossa, meu cabelo curtinho. Essa época, antes da gente... Antes do Haddad, né, ser o candidato, e a Manuela ser a candidata à vice-presidência, a Manuela era candidata à presidência da República, a gente lança a Manuela Dávila candidata à presidência da República para ela tomar uma proporção maior ainda, assim. A gente queria apresentar o nosso projeto individual, mas já se tinha uma ideia, né, de que nós precisaríamos estar em mais partidos para vencer Bolsonaro nas eleições. Ele ainda era uma ameaça que as pessoas tinham um pouco de dúvida, a gente achava que poderia ser Alckmin e Haddad no segundo turno. Mas a gente já analisava com uma certa preocupação, na verdade. Então, a gente lança a Manu primeiro. A Manu toma uma proporção gigante nacionalmente. Era deputada pelo Rio Grande do Sul na época. E aí a gente tinha essa campanha, chamava Ocupa o Poder, né?
com um manifesto que a gente tinha pelas meninas e meninos e o povo no poder. Aí eu tô com a camiseta da Manuela Dávila e essa era pré-campanha, na verdade. Porque quando começa a campanha, a gente retira a candidatura e a Manu, então, era candidata a vice do Haddad na época. Foi em 2018 isso. 2018. Muito bem explicado. Quanto Ocupa tempo o que eu não vejo poder. essas Adorei. O Vitor, ele faz uma linha do tempo bem legal. Vamos para a próxima imagem? Arte Soluções. Família, entra aí na descrição do vídeo. Arte Soluções e Contabilidade para PJ, a empresa que está patrocinando Fora dos Trilhos e Rumadores do Vagão, tá? Recado rápido para você. Quer se profissionalizar? Você é artista? Você vai precisar de uma contabilidade de confiança para fazer os seus negócios funcionarem e fluírem. Então, eu peço para vocês entrarem em Arte Soluções e faz o seu orçamento, vê quanto fica, tira o seu CNPJ, profissionaliza, porque para qualquer edital que você vai participar, para qualquer incentivo governamental ou não, você vai precisar de um CNPJ. Então, você é artista, acesse. Pode passar a imagem. E Arte Soluções, gente, a contabilidade, a gente coloca sempre aqui no Fora dos Trilhos que é para artista porque a gente é artista. Mas, sério, é uma empresa para pessoa jurídica em geral. Então, se você tem uma empresa, se você precisa de uma contabilidade séria, você precisa de algo que solucione, vamos dizer assim, que vou colocar hoje no mercado, todo mundo está utilizando hoje em dia a mídia como propaganda. Então, são influencers, youtubers, atores, atrizes, milhares de artistas que fazem até propagandas para marcas e produtos. Então, se você precisa de um contador que crie esse vínculo, esse contato, a melhor forma também é a Arte Soluções. Você como empresa, não precisa ser artista, mas você como empresa, para aumentar o lucro da sua empresa e ver a sua empresa ter sucesso, é isso. Vamos para a próxima imagem? Vamos sim. Fora dos Trilhos. Leia para mim. Uni. PEC emergencial, projeto de destruição. Se havia indício de avanços com a vitória unânime do Fundeb permanente, sua implementação agora estará comprometida. Essa foi uma luta muito grande. O Fundeb é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Legal. Sem o Fundeb, não existe escola. E o Fundeb, ele se expirava, acabava, né? Em 2021, esse fundo. Ele tinha essa validade até 2021. A nossa luta era para transformar o Fundeb em permanente, porque sem esse fundo a gente ia ter a escola comprometida, iam fechar a escola, enfim, ia prejudicar a gente de uma forma muito, muito grande. Então a gente tocou essa luta pelo Fundeb permanente. Na época, ainda presidente, né, Bolsonaro tentava destruir de todas as formas, tentou desgastar o texto, depois ele não queria aprovar. E era pandemia, então a gente não tinha Congresso Nacional para passar, não tinha como conversar com os deputados, não tinha como ter votação presencial. E eu tinha acabado de assumir a presidência da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas na época. Acho que tinha 2020, 2022, tinha um aninho que eu tinha sido eleita, menos de um ano que eu tinha sido eleita. E aí eu tinha que ligar para todos os deputados, conversar com todos os deputados, assim, isso da mesa da minha casa. Eu sempre conto isso para as pessoas, né? Eu liderei a aprovação do principal e maior fundo que garante a existência das escolas hoje no Brasil, sentada na mesa da minha sala, porque era pandemia, não tinha como ir pra rua, e a gente tinha muito medo, inclusive, de não conseguir por conta disso, mas deu tudo certo. Foram noites e noites sem dormir, inclusive. Quem sabe faz ao Que incrível. vivo. O Iago Montalvão, que fez o artigo com você. Ele era presidente da UNE, a União Nacional dos Estudantes, e eu era presidente da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. A UNE representa os estudantes universitários e a UBS representa os estudantes das escolas, pré-vestibular e tudo mais. Eu era estudante do pré-vestibular na época. E deu tudo certo. Deu tudo certo. Hoje nós temos um Fundeb permanente. É importante a gente falar sobre isso, porque pro nosso público, né, Fora dos Trilhos, é a galera que tá no vagão, que tá no transporte público, e vocês que estão seguindo a gente. É importante a gente falar sobre isso, porque muitas vezes a gente não conhece, a gente vê muitas siglas e não entende, e fica uma coisa muito complexada pra deixar de fácil digestão pro povo. Ou seja, muitas vezes os caras olham pras frentes estudantis na própria escola, né? E olha e fala, pô, não tô entendendo nada que esse mano tá falando. Por isso a importância da Rosana tá falando, tá ligado? Porque tem a identificação, tem a ideia. E nessa luta que você teve, conta um pouco sobre essa trajetória até a presidência. Eu fiquei muito curioso sobre essa luta. Eu era diretora de escolas técnicas da UBS
A UBS, gente, é assim, eu acho que é o capítulo mais bonito da minha história no movimento estudantil. É uma entidade de mais de 70 anos de história. A UBS foi fundada em 1948. E ela representa mais de 40 milhões. Mais um pouquinho que 44 milhões de estudantes brasileiros. E aí eu era diretora de escolas técnicas dessa entidade por 2 anos. Viajei o Brasil inteiro. Eu estive na inauguração das escolas técnicas do Maranhão, eu estive na luta com as escolas técnicas do Rio de Janeiro, eu estive nas ETECs de São Paulo, eu viajei assim por muito tempo. Eu morei no Maranhão, morei no Paraná, morei em Santa Catarina, aí passei rápido pelo Rio Grande do Sul, Ceará, nossa, muitos estados, muitos lugares. Isso tudo na luta? Isso tudo na luta. Acho que eu fui ao Espírito Santo. Enfim, lugares que eu passei para poder construir essa luta pelas escolas técnicas. Após, o congresso acontece de 2 em 2 anos e é dividido em forças políticas, né? Então, assim, tem estudantes que se organizam e tem diversas ideias diferentes. As entidades estudantis, elas não são partido. Elas são elas são entidades que representam os estudantes, então você pode ir com a sua força política, o que você defende lá, porque no congresso que acontece de 2 em 2 anos tem um espaço para você defender a sua tese. Então cada grupo, cada entidade defende suas teses. A gente estava organizando o congresso para acontecer. Na época o presidente da UBS era o Pedro Gork, do Rio Grande do Norte. E a gente estava organizando o congresso, chegou a pandemia e a gente teve que realizar o congresso online. Inclusive, foi a primeira entidade brasileira a realizar o seu congresso, a transição online. Mas foi da mesma forma, né? É um espaço que reúne 10 mil estudantes do Brasil inteiro. É lindo. É lindo, é emocionante. Eu tive meu congresso de saída presencial, mas meu congresso de entrada foi online. E aí a minha força política, então, numa reunião com representantes do Brasil inteiro, decidiu que eu era candidata à presidência da UBS na época. O nosso movimento chamava Contra-Atacar, por conta de uma música do Baiana System. Então, essa força política decidiu que eu fosse a candidata. Eu fui candidata e fui eleita, porque tive a maior parte dos votos. E fui presidenta da UBS da gestão 2020 a 2022. Em maio de 2022, a gente realiza o congresso presencial em Brasília, com mais de 8 mil estudantes. O maior congresso da história da UBS, inclusive. E é o congresso que eu deixo a gestão, porque ela é de 2 em 2 anos. Essa foi a trajetória até a presidência. Que incrível. que lindo. Foda, velho. E durante esses 2 anos foi assim. Eu já tive em 3 estados num dia. Eu fui em quase todos os estados do Brasil. Eu acho que eu só não fui no Pará e no Recife. E era pandemia, então era uma loucura. Eu criei a campanha Vida Pão Vacina Educação. Não sei se vocês chegaram a pesquisar também, mas foi uma campanha que tomou proporção internacional, que foi responsável pela inclusão dos menores de idade no Plano Nacional de Vacinação. Então só teve vacina para os menores de idade por conta dessa campanha. A gente saiu no jornal indiano porque a gente foi para cima do esquema de corrupção que o Bolsonaro tinha, enfim, com várias coisas. Então a gente saiu nos Estados Unidos, em Nova York, nos Estados Unidos, né? Em Nova York, nos Estados Unidos e na Índia, em vários outros lugares. Tô tentando lembrar mais alguma coisa. Foi muito. A gente conquistou a internet para 18 milhões de estudantes, para 1,5 milhão de professores. A gente adiou o Enem. Foi assim, absorvente gratuito nas escolas públicas, né? Eu tenho orgulho de ter ajudado a construir esse projeto que hoje é lei no nosso país. E foi tudo isso, hein? Foram 2 anos de muita loucura. Enquanto estudante do pré-vestibular e representando fucking 44 milhões de estudantes. Foi difícil. Maior que a população de Portugal. Fucking 44 milhões de pessoas. É uma nação. Pô, é maior que a torcida do Corinthians. É uma nação. E é um trabalho muito bem representado que, quando eu estava tanto na faculdade quanto no ensino médio, eu vi chegando, as informações chegavam pra mim. Eu já tava envolvido no movimento hip hop e chegava pra mim. E sempre eram as minas. Sempre eram as minas. À frente das. E eu tô falando isso com uma pessoa leiga que nunca foi lá, fez cadastro e participou de algum movimento estudantil. Porque o hip hop já tinha feito o meu resgate. Mas nessa época, quando eu já tava fazendo evento dentro da escola com hip hop, eu trombava com a mulherada dos ensinos ali fundamental até fora da escola, fazendo movimento estudantil e falando pra galera. E aí, a gente se identificava falando, você tá fazendo um corre aí, nós tá fazendo um corre aqui, e lá na frente nós vai trocar uma ideia. Porque a gente tá lutando pela mesma ideia. Isso é muito louco ver como o hip hop e as frentes estudantis vêm correndo junto. Mas me preocupa também essa luta que a gente teve aí pra tirar o genocida do poder.
E agora a gente tá olhando pra frente, vendo uma galera que não tá legal, sabe? Tipo, não tá representando ainda, a gente ainda vê muita falha, muita coisa que a gente precisa apontar, né? E nesses apontamentos a gente tá numa decisão importante. Eu vi até que você compartilhou nas redes sociais sobre a gente colocar pessoas negras, mulheres, né? E o que você tem a se posicionar perante isso? Cara, tá rolando uma discussão sobre o Supremo Tribunal Federal. Vale a gente falar sobre isso, né? As pessoas acham que você precisa ser fanático de político. Eu não tenho vergonha alguma de dizer que fiz campanha para o atual governo, porque era o nosso projeto, inclusive, para derrotar Bolsonaro. E eu acho que o atual presidente, eu acho que o Lula representa um avanço progressista importante para o nosso país, minha opinião. Mas isso não quer dizer que o atual governo está sem... Que ele, assim, não pode receber críticas, que nós não podemos, inclusive, criticar para construir. Porque, olha, em toda a história, foi a nossa luta que levou a vitórias importantes. Porque a lei de cotas, ela não veio de brinde. O FIES, o ProUni, o Reúne, as políticas que hoje nos garantem entrar dentro da universidade, não veio de brinde. Os programas que garantem alimentação, os programas sociais não vieram de brinde, foram reivindicações nossas. Nós pensamos em como tirar o Brasil da fome, nós pensamos em como colocar o povo dentro da universidade, e para isso a gente precisou criticar para construir. Mas agora parece que as pessoas não conseguem entender que a nossa crítica ela é construtiva. O que nós estamos falando ao atual governo é o seguinte: não há mais como não ter uma mulher negra no Supremo Tribunal Federal. O STF é um órgão, assim, é uma instância, né? É o alto, pensando em palavras fáceis, assim, mas é o suprassumo do poder judiciário no Brasil. O Supremo Tribunal Federal tem 132 anos. Em 132 anos, nenhuma mulher negra foi ministra do STF. Agora a gente tem a saída de uma mulher e o presidente da República que indica a próxima pessoa. O que nós estamos falando é o seguinte: nós temos centenas de nomes de mulheres negras competentes, progressistas, para ocuparem esse espaço. E aí a resposta que a gente tem é o seguinte: mas eu não vou escolher pelo critério da cor e nem do gênero. Quando você diz que você não vai escolher pelo critério da cor e nem do gênero, você já está escolhendo o homem branco. Porque assim, as pessoas enxergam que nós, pessoas negras, nós somos o diferente. É como se o branco ele não fosse racializado, tá? Ele não é raça. Nós somos o normal, aí de vez em quando a gente põe o negro. Então assim, não, você colocar um homem branco também é sobre critério de gênero e raça. E muito. Então, sabe, as pessoas parecem não perceber isso. Então o que a gente está dizendo é o seguinte: não há mais espaço para viver num Brasil onde há 132 anos a gente nunca se viu nesse lugar. Nunca nos vimos ministros do STF. Então nós temos mulheres competentes. O movimento negro, né, junto, unificado, pensou e já apontou vários nomes e tem fortificado essa campanha para que o presidente da República aceite, né, a ter e contar, inclusive, com a nossa participação nesse espaço. Mas eu vou escolher por competência. Quem disse que nós não temos competência? Quem disse que nós só sabemos falar de racismo? Quem disse que nós não podemos ser ministras do STF? Então, essa campanha que a gente tem tocado para que o atual presidente veja e repense a sua próxima indicação para o Supremo, porque nós acreditamos que nós temos mulheres negras capazes para estar nesse espaço, inclusive porque é um espaço importantíssimo de discussão para o Brasil, de defesa da Constituição, de defesa da democracia, e ter pessoas com nossos olhares, com o nosso olhar lá, é mais do que urgente e essencial para o nosso povo, né? Total. Importantíssimo, importantíssimo. Além disso, né, a gente enfiar o dedo na cara dos caras. Exato. Quando você fala... E aí eu sou até um pouco mais radical nessas ideias, que a luta foi toda feita só pra mão branca assinar. E a mão branca assinando continua falando: fui eu que dei, fui eu que fiz. Esse saudosismo, essa coisa, eu não acho legal, não acho massa, e tem que enfiar o dedo na cara deles mesmo, tá ligado? Eu acho que, como hip hop mesmo, como posição de hip hop, tem que enfiar o dedo na cara da esquerda, tem que enfiar o dedo na cara do governo, tem que enfiar a cara quem a gente ajudou a eleger. Exato. Porque o governo Lula era o único governo que a gente tinha possível e capaz pra derrubar o maior governo de genocida da história do país.
né? Entramos, conseguimos, aí ó, que da hora, 1000 graus. E agora tem que ir, as cobranças é 2 vezes mais agora, né? O que falta, e eu falo isso muito pra esquerda, eu falo isso quando eu tô em podcast com gente de direita, eu falo isso nas minhas redes sociais. As pessoas, elas precisam entender, da esquerda brasileira, que não há como continuar com o discurso de que defende um Brasil melhor se não ser antirracista, antimachista, anti-LGBTfóbico. Mas principalmente a luta antirracista e a luta das mulheres. Porque são a maior parte da sociedade. Você quer construir um Brasil melhor para quem? Porque você não tem como falar sobre a luta pelo Brasil se não falar da luta do povo negro. Você não tem como falar da luta pelo Brasil se não falar da luta das mulheres. Então, se você não fala, se você não estuda, se você não defende, se você não, de fato, se engaja nisso aqui, você não defende Brasil, cacete nenhum. Porque que Brasil, então, que você tá defendendo? Pra quem? Pra minoria? Porque eles são a minoria, gente. Nós somos a maior parte do povo brasileiro. Então, assim, não adianta segregar e dizer que é uma pauta à parte, que é identitarismo, que eles são muito rebeldes. Gente, ou tá junto, ou a gente não tem luta pelo Brasil. Porque ou a luta pelo Brasil perpassa pela luta antirracista e pela luta das mulheres, ou não tem defesa do Brasil, porque somos nós a cara desse país. Então, assim, falta entender um pouco disso. Falta ter mais noção da realidade. Não há luta, não há batalha pela liberdade que não perpasse pela liberdade, pela vida, enfim, pelo bem viver do povo negro brasileiro. E as pessoas precisam entender isso. A luta antirracista não é só coisa de preto. E eu tô cansada de falar isso, porque às vezes as pessoas... vamos dar voz aqui pro povo negro. A gente já tem voz, a gente já tá falando. Vocês precisam dar ouvidos, porque falta mesmo essas pessoas conseguirem escutar o que a gente tá falando. Total. Porque a luta a luta literalmente pro Brasil tem que ser um conjunto de tudo. Se for separado é só luta por causa. E luta por causa, infelizmente no nosso país, continua só mantendo. Ou a gente muda o Brasil pra mudar a realidade, ou nada muda, infelizmente. E o caminho é a gente colocar pessoas que nos representam lá. Esse é o caminho, eu acho, né? Que é um dos caminhos, né? Sim, tipo, além de representar, tipo, são pessoas que viveram aquilo. Porque, por exemplo, é difícil para uma pessoa, querendo ou não, é difícil uma pessoa que não viveu aquilo, literalmente se expressar de uma forma que já tenha vivido. E colocar, tipo, uma mulher negra, tipo, batalhadora. Não vou nem usar as pautas sobre religião e outros conceitos de vida. Mas, tipo, uma pessoa que sabe o que sofreu, sabe o que a minoria sabe, o preconceito que tem, porque hoje em dia a gente ainda escuta no nosso país que não existe o preconceito no Brasil. Escuta muito. Então, a gente escuta no nosso país que não existe preconceito. Então, tem que ter alguém que realmente viveu esse preconceito, que entende que o preconceito existe, que tá aqui e tá na nossa cara. E a pessoa tá fazendo, fingindo que não, tipo... Tá só, tipo, subescrevendo que... não é assim não. É coisa da sua cabeça. Então tem que literalmente... Precisa ter uma pessoa lá. Porque senão não muda. Senão não vai aprender, não vai ensinar, não vai engajar e não vamos chegar em lugar nenhum. Ou nós olhamos por nós, ou ninguém vai fazer. Ninguém vai pensar, coitado, vamos aqui dar os mesmos direitos, o mesmo acesso à educação. Não vai ser um político, pode ser de esquerda, pode ser o mais progressista possível, mas desculpa, não vai ser todos os homens brancos da política que vão pensar que querem que o nosso filho estude no mesmo colégio que o filho dele para ter o mesmo acesso à educação. Posso te dar uma sugestão? Eu vou te dar uma sugestão, porque eu acho que eu nunca vou entrar na política. E se um dia você pensar em tá nessa luta aí, eu gostaria que você levasse isso. Eu não sei qual é o caminho que se faz isso, mas uma PEC, uma lei, uma obrigatoriedade que para todo político, a partir do momento, você vai entrar numa empresa particular, você se candidatou, me candidatei. Foi eleito? Foi. No dia seguinte que você assinou a carta lá, que você vai ser eleito, que você assinou seu contrato lá de, não sei como funciona, de deputado, de senador, qualquer cargo público de eleição, assim, né? Deputado, senador, enfim. Que, a partir desse momento, é obrigatório que você, filhos, dependentes e cônjuge, utilizem os serviços públicos. Seja ele SUS, seja ele educação, o filho não pode ter, simplesmente, seu filho não pode. E aí vai ficar a fiscalização tanto da população, porque
essa fiscalização vai acontecer hoje. A gente tem tecnologia, não tem como um filho de um político estudar na minha sala e eu não saber que ele é um filho de político. Então, é realmente isso. Colocar uma campanha que qualquer filho ou qualquer... E esteja lá. Esteja indo pra escola, pra EMF, pra escola estadual, esteja... ficou mal, vai resolver no SUS. Não pode ir na consulta do particular. Por que não pode? Porque você se escolheu entrar na política, né? E... Quem sabe assim os serviços melhorem, né? É, uma ideia. Eu sempre pensei nisso e eu tava esperando alguém que... Alguém que possa levar isso pra mim. Mas é importante reforçar que a gente não tá dizendo e que a gente não precisa. Inclusive, a missão da luta antirracista, ela é de pessoas brancas, gente. Porque assim... É quem tá com o privilégio na mão. Sabe assim, vocês precisam juntar junto com a gente pra batalhar por isso. Porque a defesa do Brasil, que tanto dizem, é isso aqui. Sim. Agora, e não é importante, não quer dizer que não é importante ter uma voz como deputados e deputadas brancas no Congresso Nacional, que são progressistas, que nos ajudam muito. Mas, se nós não estivermos lá pautando para que se tenha um projeto que pense em nós, desculpa, não é natural. Se a gente não tivesse pautado a lei de cotas, desculpa, ninguém ia pautar. Então, assim, nos ajuda muito ter vozes importantes e potentes. São companheiros, camaradas de luta, mas assim, enquanto não tiver a maior parte enquanto a maior parte do Congresso Nacional não for de mulheres negras, de homens negros, a gente ainda vai estar perdendo, porque nós somos a maior parte da população, nós também temos que ser a maior parte nos espaços de decisão, porque só a gente mesmo pode decidir de forma, obviamente, né, pessoas progressistas que olhem para o nosso lado, que tenham consciência de classe, mas só nós mesmo podemos fazer por nós, porque senão a gente sempre vai ficar dependendo de lutar muito para conseguir garantir, assim como foram essas lutas todas, né? E tem um subconsciente social também que é embaçado. É importante a gente colocar pessoas que a gente olha e fala, pô, a cara da quebrada tá com nós, saca? Tá com nós, a cara da quebrada. E quando você coloca um João Dória lá, o próprio Alckmin, aquela cara ali não me agrada não, mano. Aquela cara pálida não me agrada, mano. Não é uma cara que eu olho e falo, mano... é da minha quebrada ou tem alguma semelhança comigo. E essa é a maioria da população. A maioria da população olha pra política com esse homem branco de topete e óculos e vestido igual pinguim com medo, com asco, e nunca vou acreditar. Né? Eu acho que essa mudança de cor de dentro do Senado é necessário para credibilizar a política. Eu lembro quando passava aqueles comerciais de campanha eleitoral. A minha parte favorita quando eu era criança era aquelas propagandas políticas rápidas. Sim. E era muito engraçado, porque geralmente quem tinha maior tempo na televisão eu não gostava, que geralmente era povo engravatado, uns homens brancos falavam várias palavras difíceis. Eu gostava dos rapidinhos, porque geralmente era a merendeira, o moço que vendia alguma coisa, que é o pessoal que sai candidato. Sim. Eles sempre tinham um bordão, cada um tinha o seu, e a gente cascava o bico, porque era tipo assim, caraca, olha, esse aqui... realmente vem de onde eu vim. E era muito rápido, porque eles não tinham tempo de televisão, porque ninguém quer dar tempo de televisão pro candidato preto. Então, passava horas e aquele povo engravatado falando. E a parte mais legal era quando chegava os vendedores, o povo que tinha... Aí era não sei quem do açaí, fulano mecânico. Era engraçado, né? A gente ria. Mas se você parar pra pensar, né? Por que a gente tinha essa identificação? Porque a gente, de certa forma, também, ainda que criança, se via mais ali. Era mais legal, mais divertido de assistir. Com o tempo a gente conseguiu evoluir. Hoje a gente até tem uma lei aí que garante que as mulheres negras recebam mais, né, do fundo partidário, mas ela é muito difícil de ser colocada em prática. Muitos partidos conseguiram burlar, inclusive isso. E a gente segue tentando. Cara, onde eu moro é literalmente assim. As eleições onde eu moro é... O pessoal que literalmente, tipo, que ganha mais votos sendo desconhecido é quem faz, tipo, o jingle melhor, tipo, a melhor música. Tipo... Você entendeu? O prefeito da minha cidade, tipo, Valdir da Santa Casa. Tipo, o nosso ex-prefeito, que hoje é deputado federal eleito, é tipo o Kiko, que a gente chamava de Kiko do Chaves, tipo, na nossa cidade. Então, tipo, é literalmente assim que o pessoal onde eu moro vota. E você falou, mano, nossa, viu, tanta lembrança, que é tanta musiquinha, tipo... Tem muita coisa. E é umas formas de o número ficar na sua cabeça que você fala assim, gente... Não sai. E eles pegam, tipo, uma música pronta, uma música já feita, e
E eu fiz jingle pra campanha. Por dinheiro eu fiz vários jingles. é absurdo. Eu falo assim, gente, como que fica na cabeça? E falando assim, tem pontos positivos e pontos negativos. A gente fala do nosso ex-deputado, por exemplo. Querendo ou não, o Tiririca ganhou com, literalmente... Com o nome. Com o nome e a frase, vote Tiririca, pior que tá, não fica. E tipo, ficou. Porque ele só votava em coisa ruim. E ficou, Quando ele falou isso, ele não sabia o potencial que ele tinha. De destruir o Brasil, sinceramente. E, gente, é uma coisa que, se você levar ao pé da letra, não é uma pessoa que você deveria votar, gente. Pior que tá, não fica. Como assim pior que tá, não fica? Não é, isso não é campanha eleitoral. Isso não é uma campanha eleitoral. Você, tipo, o que você vai fazer? Não, pior que tá, não fica. Eu vou deixar do jeito que tá ou vai ficar aí. Vou deixar largado. Só que é literalmente o que, infelizmente, o nosso país acaba elegendo, né? Infelizmente. Vamos de imagem na tela? Que linda essa foto. Gente, que abrangente. Agora, deixa eu perguntar. Como que aquela criança do primeiro sorriso, aquela tranquilidade, se tornou essa mulher que grita, pula... Você tem medo? Só de olhar pra cara dela, eu acho que eu vou apanhar. Como que teve essa transformação, gente? Mil faces. Gente, isso aí foi no congresso da Uni, em Brasília, em 2017? Não. 2019. Não sei. Tudo bem, mas... Eu não sei qual foi esse ano, mas acho que foi depois de 2018. Mas era uma manifestação dos estudantes em Brasília, num congresso da União Nacional dos Estudantes. Eu sempre fui conhecida por gritar muito, por fazer as coisas muito. Milita mesmo, grita na cara de todo mundo e é isso. Muita coisa. Gente, é porque eu não consegui gravar, mas nessas idas minhas a Brasília, toda vez que eu encontrava com os filhos do Bolsonaro no congresso... Dava uns gritos. Conta. Nossa, eu não tenho maturidade pra isso, Rosana. Gente. Eu acho que eu não tenho maturidade pra trombar. Fala sério, eu sempre xingava eles. Nossa, que nojo, eu tenho assim horror. Mas tem vários vídeos na internet. Na campanha eleitoral tem eu tenho esse... Quando abusa demais, eu ponho o dedo na cara assim, porque tem lugares que a gente só consegue entrar se a gente chutar a porta. Mas era uma manifestação pela educação. É uma coisa que o Cagibre fala muito, que é necessário. O dedo na cara... É necessário. Tem que chutar a porta, tem que colocar o dedo na cara. O dedo, eu falo muito sobre isso, mas eu falo muito sobre com quem a gente tem que fazer a micropolítica e com quem a gente tem que enfiar o dedo na cara. Com fascismo é dedo na cara, com racismo é fogo neles, e com o pessoal da quebrada que tá pegando entendimento é a micropolítica, é você dar um caminho, ser mais delicado, sabe? Tipo, é a micropolítica e dedo na cara, mano. Tem que saber pra quem você põe. Não, fogo essa no racista foto, é importante. que potência, hein, Rosana? Muito obrigado pela sua presença aqui hoje, de verdade. Eu conheci, ouvi o seu discurso durante a campanha. Eu achei muito massa. Eu tava lá presencialmente, com peças antigas da política assistindo você falar. E na hora que você falou, eu falei, é diferente, meu mano. E eu tava com um parceiro do meu lado, que ele falou, é diferente. Então eu fico muito feliz que você tenha aceitado o nosso convite. É importante falar isso pra você, que você saiba da importância que esse episódio tá sendo pra mim, cara, pelo menos pro Victor, né, Vitão? Porra, pra mim é... Mano, entrevistar uma pessoa com conhecimento absurdo de política. Preta que se identifica, porque tem muita gente que é pouco retinto, que se esconde do meio do... Posso falar gente branca? Pode. É que às vezes é ruim. O povo se esconde do meio de gente branca. Pode. E a pessoa que se identifica, se mostra, aparece. Nossa, por exemplo, o cara falou assim, a gente vai investir a Rosana Barroso. Sendo sincero, tipo... A única coisa que eu já tinha visto antes do Cagibre falar que ia entrevistar você foi aquele seu corte da Princesa Isabel. Que eu achei magnífico. Porque pra todo mundo, quando você fala assim, gente, a Princesa Isabel salvou os negros, ela assinou a Lei Áurea. Eu lembro da minha época da escola, que o pessoal falava assim, você tinha que agradecer a Princesa Isabel, porque senão vocês era pra estar servindo a gente agora. As ideias racistas de escola. Tem uma versão da música do Ventania, que, tipo, que uma parte da música é Princesa Isabel se amarra num negrão, fumou um baseado e aboliu a escravidão. Só que, tipo, a ideia da música, que literalmente é essa, tipo... Fala, não, a Princesa Isabel, tipo, ela amava, a protegia, gostava dos pretos. Certeza. E ela aboliu a escravidão porque ela queria ajudar a gente. E depois que eu vi esse corte, eu falei assim, não, gente, tem coisa errada aqui.
Tem coisa que não tá certo. Eu imitando você, batendo na mesa. Você fica fazendo da tique, tá vendo? Tem uma hora que os assuntos vão ficando mais quentes. Não, eu fico mexendo essa caneca toda hora. Quer mais água, tem cerveja, tem suco, Del Valle. Deixa eu entrar em outras... Você ia falar mais? Não, sobre isso? Só pra eu terminar. Mas, tipo, mano, e é isso. Tipo, a importância de você estar aqui, pra mim é incrível. Contando com tudo isso, fala, tipo, eu fui lá esse perfil aí, a pessoa... É literalmente de Oxum, né, gente? Tipo, ainda ser candomblessista, ser... Nem candomblessista em geral, mas tipo, ser de uma religião matriz africana, que é uma descendência, que eu pego por experiência, por exemplo, minha mãe hoje, ela é zeladora de orixá, minha mãe é orixá hoje, minha mãe carnal. E a minha mãe cresceu com a mãe dela, que a família dela é testemunha de Jeová. E, cara, Como que é isso, mano? Pra você ter ideia, a minha mãe, quando ela... por exemplo, vamos começar do contexto rapidinho, eu sei que o convidado é você, mas é só um pontinho. Contando assim, a minha mãe, os pais dela, a minha avó sempre foi testemunha de Jeová. Sim. E meu avô, ele era um bandista até conhecer minha avó. A família dele inteira é um bandista. Certo. Mas eles negavam, tipo, isso pra... Porque naquela época, tipo, a gente não sumia muito que você tinha uma religião espírita, porque literalmente tinha um certo preconceito. Quando meu avô casou, ele abandonou a religião, tudo, aí ficou com a minha avó tudo certo. Só que a família dele continuou. E aí, a minha mãe... Cara, a minha mãe, ela dava aula pros jovens da Bíblia. Ensino religioso. Minha mãe, tipo, fez, mano, várias coisas. E aí, ela viu que uma fase da vida dela, aquilo não era o suficiente, tipo, no coração dela. E foi aí que ela começou a conhecer a família do pai dela. E ela acabou adentrando dentro do candomblé, que fez a iniciação dela. E essa iniciação... Tem, não tem como fugir. Quem tem. Pode correr, mas uma hora o orixá te acha. Ele te acha. É assim. E ela é Jansan, coitada. Eu também sou mesmo, Oxum e Oiá. Só, meu Deus, só paulada. Onira? Você é de Onira? Não. Não? Menos mal, pelo menos. Não, mas falando sério, aí chegou nesse ponto, e isso é uma parte que eu quero, tipo, postar aqui, que é uma coisa absurda que eu acho na minha família. Mas eu entendo, tipo, a minha mãe defender, porque é a mãe dela, né? Mas eu não sou obrigado. Depois, quando minha mãe se iniciou, que minha mãe chegou careca em casa, a gente morava todos no mesmo quintal. A minha avó, que é mãe dela, que criou a filha, morou junto, mora no mesmo quintal, tipo, só construiu a casa no quintal. A vida toda morou junto. Minha avó literalmente passou 4 anos olhando pra minha mãe, passando pela minha mãe e sem falar com ela. Tipo, não é não falar assim, tipo, conversar. É não dar bom dia. Tipo, morando no mesmo quintal, a mesma porta que entra, a mesma porta que sai. E minha avó ficou 4 anos sem falar com a minha mãe. E o único motivo pela minha avó ter voltado a falar com a minha mãe foi porque a única filha dela que seguiu a religião, que é testemunha de Jeová, saiu com o marido e foi viajar pra Minas, que é onde minha família nasceu, né? E eles sofreram um acidente de carro. E minha mãe, por ser enfermeira, ela teve que ir lá buscar eles e ela assinou a responsabilidade pra trazer do hospital de Minas pra São Paulo, pra ela ser bem tratada. E foi o único motivo pela minha avó voltar a falar com a minha mãe. Então, quando eu li o seu perfil, que eu vi os negócios, eu falei assim, gente, é muito alguém eu, tipo, o meu povo. É uma pessoa que eu quero conversar, porque, tipo, é uma pessoa que vai me entender. E eu acho absurdo. Hoje em dia eu não falo com a minha avó, devido a milhares de coisas, fora isso que aconteceu com a minha mãe. Mas, como eu posso dizer? Eu sinto a minha mãe feliz, porque hoje minha mãe ela tem a casa dela, hoje ela tem um espaço dela. Minha mãe comprou uma chácara, que é onde fica o barracão, graças a Deus. E ela é feliz dentro da nossa religião. Eu sou feliz dentro da nossa religião. E como é isso? Eu queria perguntar pra você, como é isso? Você... o Vitor já contou um pouco da experiência dele, ser do axé no meio de uma família... de outra religião, conservadora. Já que você já falou que começou na igreja, né? Como que foi essa Gente, pessoal? vamos lá. Falar uma coisa pra vocês. Desde criança eu sempre fui muito... Assim, dava pra saber que alguma coisa me protegia. Porque com as experiências que eu passei, eu estar viva hoje, é um negócio assim...
de doido. E quando eu cheguei em São Paulo, eu fui a primeira vez no terreiro de Umbanda. Quando eu cheguei lá, uma entidade, uma baiana, me chamou e falou assim pra mim: a sua tataravó tá muito feliz que você tá aqui. Aí eu fiquei tipo assim... É o quê, gente? Ela falou assim, não, se ela tivesse em vida, ela ia estar muito feliz que você tá aqui, porque você tá seguindo os caminhos dela. Só que eu fiquei indo nesse terreiro de Umbanda e sempre as entidades falavam que o meu caminho não era lá. Nunca rodei de nada na Umbanda, não tem entidade de Umbanda, não tem nada. Aí eu, gente, o que tá rolando? E então, eu conheci a minha mãe de santo. Hoje eu sou do Candomblé. E conheci minha mãe de santo, decidi fazer o santo. E eu liguei pra minha mãe. Minha mãe é pastora do Reteté, ela. Mas ela me respeita muito, a minha mãe, gente. Porque como a gente foi criada separada, ela tem muito esse respeito. Tipo assim, olha, eu acho que você vai pro inferno, mas eu te respeito muito porque... porque eu quero ser sua amiga. Minha mãe fala isso, ela fala isso, olha... É muito minha avó, gente. Chega as pessoas na minha... Se chegar uma candomblecista querendo aceitar Jesus na minha igreja, eu não vou falar pra você que eu não vou... Então, assim, eu não acho que você tá na religião da salvação, porque eu acredito na minha, mas eu te respeito. Minha mãe respeita muito. E aí ela pegou e falou pra mim... Minha avó não entra na minha casa há 15 anos. Aí eu fui e falei, olha, mãe, eu vou me iniciar no candomblé. Aí ela olhou pra mim, isso foi 5 anos depois, tá? Da primeira vez que eu fui nesse terreiro de Umbanda. Aí ela olhou pra mim e falou assim, a sua tataravó era Ialorixá, junto com seu tataravô. Só que eles se converteram. E... eles se converteram e tal, foram pra igreja. E eu procurei essa tataravó, gente, durante 5 anos... da família do meu pai. Procurei foto, ninguém sabia nada, mas era da família da minha mãe. Então, fim ao cabo, né? Os dois era Ialorixá e Babalorixá, eles eram do Candomblé. Ao que tudo indica, meu tataravô, porque ele já faleceu, né? Ele era de Xangô, porque a minha mãe conta que ele contava que ele, quando tava rodado de santo, ele andava, enfim, ele fazia alguns atos ali que Xangô faz. Uhum. Quem quiser descobrir, entra pro Candomblé e se inicia. Não posso contar aqui. Mas ela narrava alguns atos, que é um ato de Xangô. Eu falei, meu Deus do céu. E aí, então, eles eram pai de santo. E aí, é por isso que eu falo isso. Você pode correr, pode correr, pode correr. Quem tem, quem é. E o orixá vai te achar. Corri. E fui raspar a cabeça. Sempre acha. Então, assim, eu contei para minha mãe. Os meus avós, eu finjo que eles não sabem, eles fingem que não sabem também. É bem assim. Sabe? Eles fazem, eu finjo que eu não sei e eu finjo que eles não sabem. Porque eles são, enfim, cristãos, e a gente se conversa, eles estão, né, já na idade avançada, então meio que a gente não toca no assunto pra não... Mas eles sabem, eles me viram careca, mas eles moram em outra cidade, né? Então não tem muito o que fazer, porque eu moro sozinha e tal. Deve ter sido uma grande decepção, a gente nunca tocou no assunto. Mas eles me viram careca, sabem de tudo e não falam, eles não falam nada. E aí eu fui iniciada, eu sou de Oxum e Oiá, eu sou Orimeji. É um termo iorubá que poderia ser mais ou menos como uma tradução de... algumas pessoas traduzem para cabeça dupla, ou a cabeça gêmea, né? O meu Ori, a minha cabeça, ela não é regida por um orixá só, ela é regida por Oxum e Oiá. As duas regem e têm o mesmo nível de importância na minha vida. Então elas duas são o meu primeiro santo, vamos dizer assim. Então eu sou delas duas. Que gera uma personalidade muito imponente e complicada. Eu sou delas duas. E é isso, aí eu tenho uma longa história com a minha mãe de santo. É uma longa história de amor e choque. Porque a minha mãe de santo, ela tem o mesmo santo que eu. A gente tem a mesma cabeça. Nossa. Então, assim, é muito engraçado, porque eu me relaciono com ela... Uma jovem de 24 anos falando com uma mulher de... Mãe, não vou falar a sua idade. De 18, tá, gente? Minha mãe de santo tem 18 anos. Mas a gente se vê isso, né? Ela se vê conversando 20 anos mais nova, eu me vejo conversando 20 anos mais velha. E é muito engraçado. E quando antes de eu me iniciar, antes de eu conhecer o candomblé, eu falava isso. Assim, quem joga a palavra no vento, uma hora chega, né? Eu falava isso, eu só vou me iniciar no candomblé no dia que eu achar alguém que entenda a minha cabeça. Porque todo mundo me tira de louca, ninguém me entende, nananana. Aí o Oxum foi, quer então alguém que entenda a sua cabeça? Pá, toma uma igual. Às vezes é bom, às vezes é ruim, mas o que importa é que eu respeito e amo muito a minha orixá. Importante que dá certo. Muito a minha mãe. É quem me ensina tudo e é quem conseguiu me introduzir nesse caminho que é
um destino, uma missão de vida, porque eu não sei onde eu estaria, o que eu seria sem Oxum e sem Oiá na minha vida. Que lindo. Que lindo. Que história maravilhosa. Incrível. Eu sou doguian, né, gente? Não posso falar muita coisa. Você deixa guiar? Sem doguian pode... Ele falando que eu sou complicado. Se eu falar muita coisa aqui, depois sobra pra mim. Mas vamos lá. É uma coisa que eu queria falar antes da gente passar a próxima imagem. Porque é esse ponto que você acabou de citar. Quando eu fui estudar um pouquinho sobre você, e aí tem a biografia e tem a sua idade. E... absurdamente 24 anos? É uma idade muito jovem para tanto conhecimento. Você é literalmente muito fora do meu padrão de conhecimento de pessoas, assim, tipo, com 24 anos, fazer o que você já fez, viver o que você vivenciou e falar tudo isso, eu falo assim, gente, eu tô colocando, tipo, como, nossa, metade da minha vida eu não fiz pra nada. Não sei. Eu acho que eu nunca nem estudei. Eu olho assim e falo, gente, nunca estudei na minha vida. Porque, porra, mulher. Mas você acha que essa coisa de ser uma mulher muito jovem, ter toda essa luta, essa caminhada, vem dessa coisa que a sociedade obriga da mulher a fazer as coisas talvez prematuramente? Como trampar cedo, ser responsável da casa cedo, ter que se entender cedo, ter que... Você só vai... eu tô falando uma perspectiva no alto dos meus privilégios, né? Das pessoas que têm que se perceber logo pra conseguir fazer as coisas acontecerem. Porra, e aí nessa de se observar que você entende algumas coisas. Cara, que pergunta incrível. Eu acho que, tipo assim, não, muito bacana, porque eu tava refletindo sobre isso esses dias. Que a gente cresce, realmente, as mulheres, elas crescem, né? Você tá aqui pra não me deixar mentir. A gente cresce, assim, olha, você precisa ser mais madura. Então, se eu tenho 7 anos e eu tô com um outro menino com o mesmo 7 anos, ele ainda tem tempo de brincar de carrinho, de ser imaturo, de não sei o quê, mas eu preciso já ter uma responsabilidade. Você já é uma mocinha, a gente vive ouvindo que é mocinha. Porque é exigido, sim, das mulheres na sociedade uma responsabilidade muito maior e uma pressão para uma maturidade muito mais rápida do que a dos homens. Tanto que hoje a gente vê o Neymar, por exemplo, pintando cacete, o pai dele vai pra rede social e fala que ele é um menino. É o menino Ney? Com então, 32 anos de idade. Então, assim, você não importa, você pode ter 40, pode ter 50. Se você é um homem, você nunca tá, tipo, ainda ser jovem. Ele é só um menino, nós não, né? Então, as mulheres, elas são, sim, muito mais cobradas, principalmente quando nós somos negras, né? Mulheres negras são triplamente cobradas, porque a gente representa uma estatística de sermos grande parte das mulheres que chefiam sozinhas suas famílias. Então, nós temos vários problemas, inclusive muito novos, como a gravidez precoce, por conta da falta de informação sexual, por conta da falta da educação sexual nas escolas, que as pessoas acham que é você ensinar criança a fazer sexo. Não é. É você prevenir, inclusive, estupros, gravidez na adolescência, violência sexual, tantas outras coisas, né? Então, assim, essa falta de educação sexual também nos ocasiona isso, e essa responsabilidade pela família muito cedo. Então, acho que sim e não. Assim, eu tenho sim um pouco disso, de às vezes me sentir responsável. Eu tenho que ser responsável demais. Mas, querendo ou não, como a política não era muito a nossa realidade, meio que eu não me tocava muito nisso. Mas quando eu entrei, eu me senti assim, tipo assim, nossa, agora eu tenho a responsabilidade de resolver esse BO aqui. Até eu entender também que eu não consegui resolver nada sozinha. Foi um baque, assim, até porque minha mãe até voltou a estudar, mas ela precisou parar. Mas eu me culpava muito, sabe? Então a gente tem, sim, esse excesso de cobrança da gente com a gente mesmo, mas por conta desse achismo, né? Dessa imposição da sociedade para com as mulheres, eu acho. Sim, acho que minha mãe tem uma frase que é muito, que ela falou pra mim a infância inteira, que literalmente ela diz assim: se você é bom numa coisa e você é branco, você é bom numa coisa. Se você é negro e você é bom numa coisa, você tem que ser bom 2 vezes naquela coisa pra realmente alguém ver que você é bom naquela coisa. Como diz Racionais, né? Minha nota 10, 9,5 nem rola, porque meio ponto... Pra tudo na vida tem uma frase, né? Pois pra tudo na vida. É bem Racionais. isso, assim. Pra gente poder estar em qualquer outro lugar do que qualquer outra pessoa branca, a gente precisa se esforçar
10 vezes mais. Eu já vi pessoas brancas na política que não conseguem falar que isso aqui é uma caneca sem gaguejar. 1000 palmas, maravilhoso. Aí, sabe o que eu já ouvi? Nossa, até que pra você fala muito bem. Nossa, eu não imaginava que você falava tão bem até você abrir a boca. É esse tipo de elogio. Então, assim, realmente, né? A gente precisa se esforçar 10 vezes mais para estar no mesmo lugar. Tem um comodismo de ser uma pessoa branca, então você sempre vai ter uma segunda chance. A gente não tem segunda chance, a gente tem que se esforçar mais para chegar nos mesmos lugares. E quando a gente chega, ainda a gente é comparado, porque aí a gente precisa ter um senso de coletividade, tá? Eu não posso dizer que eu tive a ideia de colocar esse chocolate aqui, que aí eu tô sendo desumilde. Mas se um homem branco da política chega aqui e fala, olha, eu botei esse chocolate aqui, caraca, é um gênio da política. Olha que grande pensador, uma figura popular. Então, assim, e quando a gente consegue chegar no mesmo lugar, a gente ainda tem a responsabilidade de não parecer arrogante, porque pra eles, qualquer pretinho que diz ter tido alguma ideia, que fala bem, que tem discurso bom, que é referência nos espaços, aí já é nariz em pé demais. É arrogante demais, porque pra eles a gente tem sempre que estar de cabeça abaixada e agradecendo muito por estar aqui. Me poupe, né? Nós não pedimos licença pra chegar aqui, a gente teve que chutar muita porta pra chegar até aqui. Meu Deus. Total. Eu percebi dentro, aí eu falo das minhas experiências dentro do vagão, que é onde eu vejo a população e sinto, né, as coisas. Eu faço beatbox, né? E aí tem um outro MC que vai rimar. Ou eu faço beatbox sozinho, faço meu show solo de beatbox no vagão, ou eu vou com o MC rimar. Quando eu ia com o MC loiro de cabelo claro e eu faço beatbox, eu consigo nitidamente ver o que as pessoas estão fazendo porque eu não tenho um raciocínio da rima. É só ritmo. Então, eu tô fazendo beatbox, eu consigo fazer outras coisas, observar outras coisas. E é isso, eu ia com branco, loirinho, a aceitação era de um jeito. E a apresentação sempre foi a mesma. Eu tenho um jeito de entrar no vagão, já chega... Pessoal, máxima energia, chamando atenção, igual camelô. E quando eu ia com preto retinto, os celulares abaixavam, o medo, as pessoas... E isso começou até a gente passar um episódio que um camelô, por estar infeliz com a vida, foi muito racista, a gente foi pra cima dele, aconteceu um bololô lá com um camelô, um salve pra ele aí, pra ele nunca mais ser racista. E eu percebi isso dentro do vagão, mano. Eu ia com um artista branco, a aceitação era de um jeito. Eu ia com preto retinto, mano, que era o mano que eu sempre trabalhava, os celulares abaixavam. Isso começou a me incomodar e aí a gente começa a observar de outra forma. E nessa luta aí, mano, é de todo mundo, né, mano? Como vocês disseem, é muito mais dos brancos do que dos negros nessa luta, mano. Eles que inventaram o racismo, agora eles que lidem. Eles que lidem, né? No mínimo, ajudem a gente, né? Porque é uma... No mínimo do mínimo. E não quando a gente... Isso não quer dizer que a gente tá culpabilizando, tá? Ai, a pessoa tal... Não é isso, gente. Mas é porque, olha... Nós vivemos um sistema capitalista, que é estruturado a partir dessas opressões. Qual é a cara do capitalismo mundial? Qual é a cara dos grandes donos de... Eu não tô falando do cara que tem seu saltinha, não. Dos grandes donos de empresa que são responsáveis hoje, por exemplo, se a gente tá vivendo essa desgraça ambiental que fizeram no mundo. É a cara do caucasiano, né? Exatamente. O pinguim. Desencadeia o racismo ambiental, que desencadeia, né, o que a gente não pode nem chamar de desastre, porque não é um acaso da natureza, né? É uma provocação desses absurdos que a gente tem visto. É muita chuva, é muito calor, é desabamento. Então, assim, qual é a cara? Então, é o mínimo, com qualquer branco aliado que se diz ajudar na luta pelo Brasil, ser antirracista. Porque é preciso colocar no seu lugar e pensar assim, caramba, eu preciso fazer algo para acabar. Porque enquanto isso não acontecer, a gente não consegue conquistar um Brasil ou um mundo livre ou qualquer outra coisa. Então, não é que a gente está pessoalizando, mas é porque essa é a cara hoje de um sistema que é construído a partir do estruturamento dessas opressões. Então, ou os brancos nos ajudam a combater isso daqui, ou, infelizmente, a gente vai acabar continuando colocando todos no mesmo pacote, porque não adianta você falar que você é antirracista sentado no seu sofá. Se fora da tua janela, um jovem negro é preso, é morto, apenas por ser negro. Então, assim, ou você se coloca nesse espaço também de ajudar, ou, assim, falar, ou seu post na internet com o hashtag em inglês, não muda nada. Na nossa vida é melhor você nem postar, porque
Não muda nada. Absolutamente nada. É descer pra pista, é pôr a mão na massa, né? É aquela ideia, né, mano? Não adianta o Chico da branca ser mais importante do que o Chico da mina que tá sem absorvente na quebrada, né? Exatamente. É bem isso. Nossa, essa frase pegou, hein? É isso. Tá aí pra chegar nela. Vamos de imagem? Vamos, Gu. Vê, dê o nome pro menino. Gustavo agora, vulgo Gustavo. Vulgo Gustavo. É importante vocês que estão chegando agora no canal se inscreverem, tá, família? Você desce aí, tem um botão de se inscrever, segue o Vitor Estevam, segue o Cagibre, segue o Fora dos Trilhos e Rimadores do Vagão. E também a nossa amiga Rosana Barroso. Segue no... Esse é o Twitter? Esse é o Twitter. Segue no Twitter também. Amanhã estarei na TV Cultura para falar da necessidade de termos uma mulher negra no STF. Somos a maioria da população brasileira, mas ainda estamos em minoria no espaço de poder. Em 132 anos, nenhum de nós foi ministro do Supremo Tribunal Federal. Vamos mudar essa história. A gente comentou já sobre isso hoje, né? Isso foi ontem que eu fui lá. E vamos mudar essa história. Mas o que... Aí é um caminho, né? O que a gente pode ajudar? Gente, tá acontecendo várias campanhas de várias entidades nacionais. O MNU, a UNegro, a Coalizão Negra por Direitos, que junta todas essas entidades, o pessoal das entidades de advogados e advogadas negras. Então, são abaixos-assinados, campanhas, e na internet a gente tem feito também essa campanha. Não sei se vocês acompanharam, a gente tem colocado, inclusive, em vários países. A gente colocou na Times Square Que incrível! Meu um Deus! banner lá passando lá por uma mulher negra no STF. O Lula foi à Índia, nós colocamos banner na Índia, colocamos cartaz na Índia e tudo mais. Então, assim, a gente tem tentado tomar também uma proporção internacional dessa campanha. Então, quem puder ajudar assinando, compartilhando, fazendo parte. A gente tem pressionado muito, assim, porque é uma campanha importante, né? Não pode ser comum olhar um país construído majoritariamente por nós, onde nós estamos em minoria nesses espaços, ou como esse caso do STF, onde nós nunca estivemos nesse espaço, né? Então, é o que a gente tem travado. Acho que vocês podem ajudar nesse sentido e entrando para essa campanha. Ela tem sido construída assim, por mãos. Não precisa ser estudante de direito, eu não sou estudante de direito, não sou nada, mas qualquer pessoa mesmo que se sentir à vontade, quiser fazer parte, pode assinar, pode fazer parte dessa pressão que a gente tem feito e é o que a gente tem tocado aí. É isso aí, vamos de próxima imagem? E legal, eu gostei, vamos apoiar essa luta, a gente precisa, né? Já tá apoiado. Só isso. Dados do candidato. Dados da nossa candidata. Ah, legal. Gênero feminino, você já falou hoje que nasceu em Campos do Goytacazes. A cor, graças a Deus, é preta. Estado civil ainda tá solteira? Nunca casou na vida? Não, eu nunca casei na vida, mas eu sou casada sem casar. Mas ainda não casei no morando civil, junto, pelo ainda não menos. casei no civil. Eu moro com a minha esposa faz 3 anos. Boa. O ensino médio já passou, data de nascimento. Gente, eu ainda tô impressionado com 99. Esse 99 me assustou também. Esse 99. Esse 99 me Eu olho pra assustou esse aqui 99 e também. falo assim, gente, não pode Que potência, que potência. Pode passar pra mim. Que, gente, Ah, em Curitiba! Eu morei em Curitiba, gente, eu morei no Paraná. Você deu bom dia pro Lula? Quando ele tava lá? Não foi na mesma época? Não, eu fui lá, mas eu não cheguei no dia do bom dia. Mas eu assinei, eu tenho a minha assinatura naquele Ai, livro que legal. dele. Eu tive a oportunidade de gritar uns bom dia, eu e o MC Cauã. Eu não cheguei no dia do bom dia. Isso aí foi uma marcha da diversidade em Curitiba. E, cara, como é que dizem assim, uma parte leiga minha, tá? Claro. Dizem que a parte mais sul do país é um pouco mais preconceituoso, questão racial e homoafetiva. E, tipo, fazer essa marcha é algo que é realmente muito importante, mas como que foi morar nesse espaço? Gente, ó, eu vou contar 2 experiências rápidas pra vocês. Em Curitiba, no Paraná, você chega lá, você acha a cidade muito bonita. Porque não tem lixo no chão, olha como as pessoas são educadas e tal. Aí passou um dia, eu não tinha visto muito preto. Passou 2 dias, eu não tinha visto muito preto. E aí, um amigo meu que mora lá foi me contando sobre as periferias da cidade, como eles são também jogados para fora do centro. Então, isso me assustou um pouco, assim. Não que isso não aconteça em outras cidades, mas é porque eu tinha muita dificuldade de... Assim,
Eu ficava, gente, mas cadê as pessoas? Nessa época eu tava na casa de um outro amigo meu, advogado, então ele morava no centro da cidade, eu tinha muito essa dificuldade. Então, por a gente no Sudeste, eu acho que Rio de Janeiro e São Paulo, acaba que no centro, pra gente trabalhar às vezes no centro, você ainda vê, né? Mas não se via assim. Era bem, bem complexo. Eu fiquei até um pouco assustada, mas depois com os dias eu fui conhecendo. Como um todo, eu não gosto de determinar, né? Tipo assim, toda a população de uma forma só, porque tem muita gente de luta e tem muito preto de luta no Paraná, enfim. Mas foi um pouco complicado. Eu sofri bastante racismo. Loja era insuportável de entrar. Em qualquer lugar, mas lá era mais insuportável de entrar. Então, em Curitiba foi um pouco difícil. Não acho que a população de Curitiba como inteiro é racista ou fascista. Eu acho que tem muita gente de luta que resiste, mas infelizmente tem um setor mais conservador. Eu não sei agora, assim, mas até os resultados, né, das últimas eleições a gente vê que o conservadorismo avança bastante ainda por lá e tudo mais. Então foi isso. Agora, no Rio Grande do Sul, foi diferente, porque eu achava que eu ia ver isso no Rio Grande do Sul, de ver mais gente branca no centro e não ver quase nenhum negro. Mas foi diferente, porque o Rio Grande do Sul tem uma religião de matriz africana. No Rio Grande do Sul, eu acho inclusive que poucos terreiros no resto do Brasil têm essa mesma religião. É uma religião do Sul, que é o Batuque. Não é candomblé, não é umbanda, é o Batuque do Rio Grande do Sul. Então, eles têm muitos terreiros de batuque no Rio Grande do Sul. O Mercadão do Rio Grande do Sul tem um assentamento de Exu no meio dele. Eu fui no mercado municipal e tem um assentamento de Exu. E as pessoas que se recolhem para se iniciar nessa religião do batuque, elas fazem o seu preceito andando por lá e tudo mais. Então, assim, é um estado que tem muitos terreiros. Se eu não me engano... Eu também já ouvi falar isso aí. Se eu não me engano, eu acho que tá atrás apenas da Bahia. Se eu não me engano. Eu não sei, porque eu acho que São Paulo é muito grande, então São Paulo deve ganhar. Mas assim, eu não tenho esses dados. Eu acho que deve estar entre os 5 estados que mais tem terreiro de religião de matriz africana. Tem muitas pessoas. Então, assim, tem um pouco da quebra disso. Eu não sofri racismo em Porto Alegre. Até porque também eu conheci uma outra face mais progressista, porque eu fui para Porto Alegre para fazer a campanha da Manuela Dávila para prefeita. Então, assim, é uma cidade que votou muito na Manu, foi bem bacana. Mas no interior do Rio Grande do Sul, eu sofri muito racismo. Em Passo Fundo. Foi quando eu sentei no ônibus, o ônibus estava lotado, ninguém sentava do meu lado. As únicas pessoas negras que eu vi naquela cidade, andando assim, sem ser mais nos cantos mais isolados, foram haitianos, que trabalhavam nas fábricas ou em outros lugares. E eu lembro que quando eu cheguei lá, tinha acabado de rolar um vestibular lá, que o tema da redação era mais ou menos esse, assim. Um vestibular de universidade particular, que era algo tipo dos haitianos. Enfim, era um negócio meio bizarro, assim, sabe? E as pessoas tinham muito isso, eles vêm pra cá, roubam nossos empregos, era bizarro. Então eu fiquei, acho que 2 semanas lá, numa tarefa política, e foi horrível. Mas, enfim, também tinha muita gente de luta na cidade, mas... Teve algum fato, assim, que ficou meio marcante pra você? Cara, eu acho que esse do ônibus foi o pior pra mim, porque... De ninguém sentar do lado. Cara, tava lotado o ônibus e ninguém sentou do meu lado. Ninguém sentou do meu lado. Foi bem choque. E esse setor conservador nessas cidades, nesses estados, eles acham que eles não são brasileiros, né? Que eles são da Europa, que eles são... Não, você não tá qualquer vivendo outro isso antes da lugar. apartheid. Você tá vivendo isso no Brasil em Nossa, Pois meu Deus do céu, cara. Mas Então, teve uma assim... época que, não sei se eu tô... Às vezes eu posso estar enganado, mas teve uma época que a parte do sul quis se separar do país, porque eles acharam que ia esse ser setor conservador. sozinho. E acaba que o setor conservador, ele acaba nacionalmente quase que definindo o Estado, né? Então... Por isso que eu não defino, porque eu conheço muita gente. Eu sei que, pô, se você ser preto, ser de luta, ou ser, né, mulher nesse lugar e lutar pra... Deve ser muito difícil, porque as pessoas te resumem aquilo ali. Então, eu sei que o Estado não se resume a isso. Inclusive, tem várias histórias, tal história e tudo mais. Mas, infelizmente, o setor conservador nesses espaços são maiores e é bem mais complicado. Culturalmente é embaçado. Curitiba eu vi essas coisas acontecendo muito forte. Porque lá eu fui ser jurado na Batalha de Pinhais. 1000 grau a batalha, um salve pra Batalha de Pinhais, tá gigante hoje, graças a Deus. Os caras estão fazendo movimento e resgatando muita gente. Mas é exatamente isso. A gente parou pra fazer o ônibus, que lá não tem metrô, né? Cara, o medo das pessoas, assim, eu não sei o que acontece. Tem um inconsciente popular ali, bem estranho mesmo. E principalmente na região central de Curitiba.
Principalmente na região bem central de complicado. Curitiba. E tem os pontos de luz, né? Que são os caras que estão fazendo o movimento hip hop acontecer lá em Curitiba, mano. Tá ligado? É a galera que dá um som de resgate, um sopro de luz pra essa molecada. Vamos de imagem? Vamos de imagem. Parlamentares conservadores tentam emplacar a proibição do casamento civil LGBTQIA+. Somos brasileiros como qualquer outro e queremos nossos direitos garantidos. Religião, uma escolha individual. Não pode ser usada para leis. O Estado é laico. Não aceitaremos esse retrocesso. Nunca. Vamos gritar até o último, né? Não pode retroceder. Cara, a gente conseguiu adiar mais uma vez a votação, mas o que rola? Com o Brasil, depois de 4 anos de agravamento da desigualdade, um Brasil que tem uma marca, nos últimos anos, de 33 milhões de brasileiros em situação de fome. Um Brasil que teve o Enem com o menor número de inscritos em 13 anos nos últimos anos, o Enem mais branco da história. Um Brasil marcado pela evasão e abandono escolar universitário, pelo desemprego, pelo subemprego, pelas pessoas em situação de rua. Os deputados bolsonaristas, eles pensaram, olha, quantos problemas, que tal então a gente atacar as famílias LGBTQIA+. Aí eles simplesmente estão tentando emplacar um projeto que proíbe a união civil entre 2 pessoas do mesmo sexo, Nossa, que falta de job. pautadas na religião individual de cada um deles. Então, num país com tantos problemas graves, essas figuras que foram eleitas pelo povo estão lá no Congresso Nacional agindo como se nós não fôssemos brasileiros e brasileiras como qualquer um outro e que tem seus direitos, deve ter seus direitos garantidos. Então, assim, uma vitória histórica e eles querem retroceder nesse momento. A partir e baseado na sua religião, o que é um completo absurdo. Porque se fosse assim, se eu for eleita, eu vou chegar lá no Congresso Nacional e botar um projeto de lei que todo mundo tem que usar branco na sexta-feira para não irritar o xalá. Mas você não escolheu a mesma religião que eu não posso impor o que eu acredito a partir de você, né? Para a sua vida. Então, se na tua Bíblia diz que pessoas do mesmo sexo não podem se relacionar, não se relaciona você. Você não pode chegar e levar a sua religião para um pleito de decisões nacionais e querer impor a sua decisão individual religiosa para casais do mesmo sexo que não seguem a mesma crença que você. Então essa tem sido a nossa luta para garantir o nosso direito de ser, de viver, de amar, enfim, de viver em paz, né, como brasileiros que somos. Cara, que absurdo. É absurdo. Em 2023, né, parece piada. Parece Não, piada. E o pior, a gente falando com sem freio da Roberta. É. De 2050. A gente falando com sem freio aqui, um nosso amigo estilista, ele foi um dos primeiros a fazer o primeiro desfile 100% negro, né? E aqui no Brasil. E colocou uma galera na São Paulo Fashion Week também, enfim. Ele é monstro. E deixa eu perguntar pra você, assim, em particular. Porque eu tenho irmãos meus de santo que, tipo, tem esse desejo de tudo. Quando falaram assim, o casamento LGBT agora tá, tipo, aberto, liberado, a gente pode utilizar. Eu conheço uma galera que realmente casou, conheço uma galera que teve a vontade. Você também tem esse sonho, tipo, essa vontade de fazer isso tranquilamente dentro da lei, sem ter esse absurdo que... Hoje já, na verdade, a gente já garantiu esse direito. E o que acontece é que eles estão tentando retroceder, tipo assim, eles querem proibir. Proibir. Não pode casar. E aí é uma pergunta de leigo também. Isso não vai passar, a gente vai lutar até o último. Peço a Deus, mas quem tá acompanhando aí, segue a Rosana Barroso, porque você é uma das minhas referências, uma das minhas fontes dessas informações das lutas, das causas, do que a gente tem que fazer, como a gente tem que fazer, porque no meio da Atena e do Jornal Nacional, a gente não pode ficar nisso, a gente tem que buscar outros pensadores, os pensadores da rua, sabe? O pensador que tá com a galera. E no meio disso, uma pergunta leiga, pra hoje, talvez uma pessoa que tenha união estável com uma pessoa do mesmo sexo, um amor livre, judicialmente é mais fácil para a pessoa adotar ou não? Eu não sei muito do processo de adoção. Eu sei que ele é bem complexo porque tem casais homoafetivos que relatam ter dificuldades para adotar. Mas, enfim, o que muda, inclusive, com essa tentativa desse projeto de lei é que eles querem voltar atrás até nisso, tá? A proibição do casamento e a destituição mesmo do casamento de quem já casou. Então, se você hoje é uma pessoa que é casada
com outra pessoa do mesmo sexo que o seu casamento civil pode ser anulado. Como assim? Absurdo. É tipo assim, é o que defendem vários deputados. Que esse projeto de lei tenha esse objetivo. Proibir a união, porque não se pode ser equiparado a um casamento, então se proíbe. E a partir disso também se destitui ali, se acaba com o que já se tem, sabe? É assim, gente, parece um negócio sensacionalista, mas é porque é meio mesmo. Tipo, eu nunca imaginei viver isso em 2023, não. É uma questão, assim, bizarra. Mas sobre esse processo de adoção, eu não tô muito ligada, não. Mas eu sei que tem vários casais LGBTs que postam aí nas redes sociais que tem algumas dificuldades, sim. Eu não sei se depende de região a região, mas é mais complexo de adoção, pelo que eu vejo. Nunca parei pra pesquisar, assim, sobre isso. É um absurdo, é revoltante. Tem que ter muita inteligência emocional. Sério, assim, tem que ter muito sangue frio pra saber lidar com isso. Eu não sei lidar, não. Não, perante essas injustiças, essas... Eu sou bêbado, meu negócio é sair estressado. É nada. Essas paradas social é importantíssimo a gente ter a inteligência, porque eles estão com o poder na mão. Se a gente não for inteligente pra conseguir entrar lá e mudar e virar esse jogo... a gente vai continuar sendo... Se você não faz parte da solução, meu irmão, você faz parte do problema. Não, mas eu acho muito foda, já que... Como assim? Porque, porra, se é um bagulho que a gente já conseguiu retroceder... A palavra retroceder é ridícula. Então, eu acho que até muito bem lembrado referente ao marco temporal também, né? Eu acho que isso tudo é cortina de fumaça pro Bolsonaro não ser preso, mano. Eu acho que é tudo cortina de fumaça pra essa galera aí que quando perder o mandato também vai rodar. Enfim, acho que é uma grande cortina de fumaça. A gente tem que tomar cuidado com isso. Cara, essa questão do marco temporal é muito séria, porque poucas pessoas... Né, mas a gente conseguiu agora avançar bastante. Um respiro de alívio, mas foi uma luta muito árdua, assim, né? E a gente acha muito que é uma luta só dos povos indígenas. Mas é sobre o direito à terra de todo o Brasil, de todo o povo brasileiro. Em especial quando a gente fala da questão ambiental, da questão climática, né? Mas eu também acho que há uma tentativa de polemizar. Tem aquele ridículo daquele deputado, o mais novinho de todos de Minas Gerais. Vocês sabem quem é? Sim. O Chupetinha. Pois é, ele Chupetinha mesmo. É foda. Ele tem tentado fazer isso. Ele esses dias soltou um vídeo com um vídeo de menor de idade, dentro do banheiro. Eu vi. Aí depois ele soltou uma outra fake news. Ele tem tentado, assim... Ele tem sido quase que a bomba mesmo que eles estão apostando pra poder chamar a atenção da mídia, enquanto eles estão no desespero aí, né? Com essas delações, com, enfim... a CPI e tudo mais. Então, vamos ver. Muita gente tentando desviar o olhar do que realmente é importante. Não, exato. Enquanto isso, ele tá recebendo milhões aí por Pix, convencendo trabalhadores a mandar Pix pra ele. Vai falar sério, gente. É um negócio assim, de verdade. Mano, é intragável, é indigesto, é intragável, não sei. E eu falo assim, pô, mano, eu não tô pedindo pra você ser fã de ninguém, nem pra você apoiar ninguém, mano, mas... Abre o olho. É só eu abrir que tô... o olho. E aí você olha pro lado assim, ó, tá todo mundo na mesma rodinha, falando a mesma fita, você fala, puta, eu não pertenço a isso aqui não, meu mano. Eu falo uma parada muito importante também, que foi quando eu entrei numa produtora. Eu entrei numa produtora e olhei pra um lado, olhei pro outro, só tinha gente branca. Eu falei, alguma coisa tá errada aqui. Anos depois, essa produtora é uma das produtoras de mais pilantra que existe no Brasil, tá ligado? E a gente não vai falar sobre vocês agora, é só mais na frente. Mas é importante. Você entra no ambiente, você vê, só tem branco caucasiano, mano, falando bosta. Playboy falando merda na produtora onde tem um monte de artista com sonho. Tá ligado? Aí você olha ao redor e tu toma cuidado com os ambientes que a gente pisa e a gente tá, mano. Cara, e nós precisamos ter essa consciência, porque tudo que a gente faz é política. Às vezes a gente demoniza a política. Eu vejo muita galera do hip hop, do rap falando isso. Eu não gosto de política. Eu sofri muito na campanha. Eu não gosto. O pessoal da batalha, eu não gosto de política, isso não tem nada a ver. Eu fico assim, gente, nós estamos fazendo política. Isso aqui é resistência preta. A batalha de rima, da onde veio? O funk, da onde veio? O hip hop, da onde veio? O samba, da onde veio? Isso aqui é a cultura do nosso povo. A capoeira era proibida por lei no nosso país, gente. O samba era proibido. Então, assim, se nós não entender a nossa cultura como um ato revolucionário político,
eles vão continuar, porque eu tô vendo grandes marcas, empresas, e eu acho que tem que receber patrocínio mesmo, eu acho que a gente tem que vencer, só que as pessoas estão achando assim, que as grandes empresas agora que estão em cima das batalhas de rima, porque as batalhas estão irritando, são grandes amiguinhos da pátria. Nossa. Não são. Muito obrigado por ter levantado essa bola. Ou viu? fazendo, sério, cara, a coisa que dói no meu coração é ver MC fazendo propaganda de joguinho de aposta. Eu acho assim, olha, de verdade, você pode fazer o que você quiser, você pode ser patrocinado, você não sei o quê. Mas é enganar as pessoas, porque se você jogasse ainda dá certo, porque eu tenho uma amiga até que joga e dá certo, viu? Mas se você jogasse, tudo bem. Agora você pegar vídeo gravado de outras pessoas, enganar as pessoas, cara, para aí, o que você tá fazendo é tipo assim, é revolucionário isso aqui. O hip hop, o rap, ele salva a vida das pessoas. Então, eu não tô dizendo que a gente não tem que fazer, não tô dizendo que a gente não tem que aceitar. Eu acho que a gente tem que fazer mesmo. Mas eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de consciência no diálogo, ser mais direto, parar de enganar as pessoas e entender isso aqui como a gente faz, como política, porque é político. Porque se a gente não vê como política, eles vão tomar de assalto. Daqui a pouco eles vão começar a comercializar as batalhas de rap. Meu Deus Já do céu. estão comercializando e digo Muito. mais. A Batalha Racional Sexta Fria, ela tá há 13 anos na mesma calçada fazendo a mesma coisa com maestria e trazendo batalha de tema. Hoje, É a única. gente entra em qualquer canal de streaming aí, você põe batalha. É um cara xingando o outro, é uma mina xingando a outra. A Batalha Racional Sexta Fria acontece toda a primeira sexta do mês. Na esquina do Augusta, na frente do Banco Safra, no foco da dengue do capitalismo, Paulista. é uma batalha de tema. E aí quando você me fala, as bets chegaram nas batalhas de MC, isso é muito grave, mano. Porque assim, é um monte de gente que tá com muita fome de dinheiro, querendo falar, não, faz assim, ó, vende, o leãozinho vai te pagar suas contas. Eu vejo MC fazendo isso me preocupa muito, até convido a esses MCs a irem na Sexta Fria Batalha Racional conhecer como funciona o movimento hip hop, porque quando eu convidei a galera pra fazer a campanha antifascista, tá louco, Cagibre? O que hip hop tem a ver com política? Que batalha tem a ver com política? Irmão, o hip hop é política. Não sabe que hip hop é um partido político. E o presidente desse partido político chama Kool Herc, tá ligado? Se não sabe e tá fazendo publi de leãozinho, mano, pra fazer um dinheiro, vai pras linhas, desce pro vagão, mano, tá ligado? Vai fazer um dinheiro, dá um salve em nós, mano. Tem caminhos de fazer dinheiro. Rimadores do Vagão nasceu daí, da necessidade que vários outros artistas se experimentaram disso e conseguiram prosperar, mano. Exemplo que não falta aí, mano. Tem Salvador da Rima, tem Nel, tem Estudante. Os caras que aprenderam com o MC do trem o que é rimar no vagão e hoje prosperaram, tá ligado? É da hora, 1000 grau pegar um dinheiro, mas foi como a Rosana falou. Deixa os bagulho, mano, no preto no branco, tá ligado? Mostra ali, ó. É assim, é assim. Eu tô vendo uma inversão de valores dentro das batalhas de MC que é tanto tempo que, mano, cansa. Cansa. Não, total. E Inversão olha, de valores. a gente Cansa, tinha pegado, a gente literalmente tava isso. mó consciente, né, nas últimas batalhas. Aí agora que esse hype todo... Aí esses dias eu fui na batalha que eu vi um MC ser tão assim, cara, preconceituoso, que eu fiquei assim, velho, nós estamos se perdendo, porque essa apolítica no nosso meio é tudo que eles querem, que a gente não se identifique enquanto seres políticos. É tudo que eles querem. Porque é isso, eu não vou entrar na política, não. É bem isso que a gente tava falando no início. Então eu vou lá e faço por você. Fica aí, então. Eu vou lá e faço por você. E aí eu vou fazer tudo ao contrário. Então, assim, a gente sabe que a nossa mãe tá em casa esperando um prato de comida, que a gente precisa ajudar a botar comida dentro de casa, que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa fazer um tanto de coisa. Isso é por quê? Por que a gente tem essa necessidade? Por que a gente tem essa dificuldade? Então, é a necessidade também de se enxergar, assim. Então, nós, enquanto jovens da periferia, estudantes, enfim, ou do rap, ou da rima, precisamos nos entender enquanto seres políticos, porque se a gente não se entender, eles vão continuar só pensando no próprio umbigo, comendo caviar, enquanto a gente tá batalhando pra comprar uma cartela de ovo. É isso mesmo. Cara, é literalmente entender, de verdade. Isso é um fato que tem que ser entendido. A batalha de rima, o seu trampo, ganhei a folhinha, tô indo lá só pra poder fazer uma zoeira, brincadeira. Gente, o hip hop, a batalha de rima, não é brincadeira só. Pode até ser também. Não, mas não só, isso que eu tô falando. Não é não só só. brincadeira. Porque a ideia em si tem um percentual, tem uma origem, tem uma lógica. E, cara, tipo, você literalmente falar que não é política, você falar que não tem nada a ver, e você simplesmente só ignorar a cultura em si, você tá literalmente
ignorando sua existência. Como é que você vive daquilo, mas ignora que aquilo existe? É porque viver do hip hop começou agora, virou moda viver do hip hop agora. É isso que eu tô falando, literalmente, tem que ser um fato que o pessoal tem que entender que atualmente, já que você pode viver do hip hop, porque agora chegou a mídia, agora chegou o dinheiro, agora chegou tudo, chegou todo o dinheiro e você esqueceu a origem do que, pra que serve. Eu acho que a gente Como faz. Eu acho que a gente desce camadas mais profundas sobre isso, que a gente vai trocar em outro momento essa ideia, sabe por quê? Porque a gente tem camadas sociais que a gente tem que atender antes, mano. Eu ponho pra você. Obrigada. Eu deixo aqui essa garrafinha porque ela é muito escandalosa, o tamanho. É grande. Então, Mas é isso. Rosana, eu vou fazer as minhas considerações finais, te servindo uma água aqui com muito boas energias, que eu sempre servo água para as pessoas fazendo mantra. Eu queria agradecer, Vitor, olhar clínico, olhar cínico, que Toda tá aqui vez a na gente fala casa. clínico. Não, vai ter que mudar, a gente vai ter que rebatizar Esse o nome estúdio. tem que rebatizar. Mas vamos fazer uma publi pros caras. Olhar cínico, quem quiser trincar com nós aqui, ó, chega, vem com nós. Olhar cínico, certo? O estúdio aí que tá trincando com a gente e abrindo espaço pra gente trabalhar. Agradecer ao Vitor, deixar minhas considerações finais, deixar a Rosana falar por último. Muito obrigado pela sua presença, pela sua potência, pelos caminhos e pela juventude, né? Uma menina aqui com a gente passando tudo isso aí, toda essa carga importantíssima. Pra mim, hoje foi um dos melhores episódios. Caralho, que show. Vou fazer naquele mesmo estilo de sempre. Passa a última pra mim. Sempre tem a ultiminha. É a ultiminha. A geração Z, a juventude que vai mudar o Brasil. Estamos prontos para virar esse jogo esse ano e vamos agir por meio da democracia. Vamos mudar o Brasil no voto por Rosana Barroso. Vou deixar aqui minhas considerações finais. Rô, cara, que mulherão. Eu tenho até vergonha de falar que você é mais nova que eu. Porra, que mulherão incrível que você é. Parabéns por todo o trampo, por todo o corre, por toda a vida que você viveu. Porque, tipo, não foi fácil. Não é fácil. Daqui pra frente, continua não sendo fácil. E eu consigo ver, tipo, desde aquela primeira imagem, com aquele sorriso, tipo, limpo, com tranquilidade, sem malícia, e até a imagem com alto-falante, gritando, militando, com aquela força, dando medo nas pessoas. Porque, cara, literalmente, eu só tenho que agradecer por você ter vindo aqui hoje. Que episódio foda. Pra mim, literalmente, um dos melhores episódios, com certeza. E disparado, o episódio mais informativo que a gente já teve aqui. Porque, cara, eu só tenho que agradecer. Primeiro, vou agradecer por mim mesmo, por você ser esse tipo de pessoa que você é. E vou agradecer por todo mundo que vai assistir o nosso canal, porque, cara, Cara não, vou mudar a frase. Eu vania sem falar, cara. Mulher do céu! Que absurdo! Muito obrigado por ter vindo aqui. Imagina. Gente, eu que agradeço. Eu vou então comentar para finalizar. Primeiro, falar sobre esse artigo, né? Sobre a geração Z. Eu sempre falei isso muito. Essa campanha que a gente estava tocando em 2022 foi uma campanha que bateu o recorde do número de pessoas, de jovens que tiraram o título. Então, a gente passou de 2 milhões de jovens. 2 milhões de jovens que tiraram o seu título a partir dos seus 16 anos, em 2022. Foi a maior campanha que a gente fez, foi o maior número que a gente teve. E a gente tinha esse desafio de colocar a galera da nossa idade para votar e trazer para nós essa responsabilidade de mudar o nosso presente e futuro. Então, por isso que eu coloquei a geração Z como responsável por essa virada de chave contra Bolsonaro na época, nas eleições. Dizer, assim, para quem nos assiste que foi um prazer estar aqui com vocês. Quem quiser conhecer mais sobre a luta, tá mais do que convidado. Eu acho que é um momento crucial para nós. Eu acho que nós precisamos estar cada vez mais engajados nessa batalha. Eu acho que nós temos ainda muitas pautas para conseguir emplacar. Nós temos ainda muito o que mudar no Brasil. Não tá fácil, não vai ser fácil. Nos últimos meses eu viralizei nas minhas redes sociais
por conta de um debate com, enfim, com o Red Pill e tal. Não sei se vocês chegaram a ver. Eu assisti inteiro. Não sei se vocês chegaram a ver. Então eu queria convidar, assim, essas pessoas que não só me acompanham e a partir disso vão assistir o podcast de vocês, porque eu vou postar, mas quem não me acompanha está assistindo, porque é importante que a gente possa se juntar nessa batalha. Enfim, um prazer estar com vocês. Seguimos na luta. Eu sei que já já a gente vai se olhar e ver que a gente conseguiu conquistar muita coisa. Ainda tem muita gente para tirar da fome, ainda tem muito jovem para botar dentro da sala de aula. Vender jujuba ou subemprego não é a única saída para nós. Dá para a gente estar no mercado de trabalho com dignidade, dá para a gente estar dentro da sala de aula, que é o que a gente sonha, né? A educação é sim para os jovens da periferia, é sim para os jovens negros. Então que a gente continue nessa batalha para um presente e futuro de melhor perspectiva para nós. Obrigada. Obrigado. Show. Que meus últimos aplausos no meu estúdio. Incrível. Pô, muito obrigado, Cadinho. Tamo junto, bandido. Mais uma máquina. Mais que voa pro e é chão. isso. Valeu. Tchau, tchau, rapaziada. É isso. Deixa eu dar um abraço.